Aí esse é mais um Transeunte, o podcast mais ordinário que existe, mas hoje estamos mais uma vez com uma pessoa extraordinária. Meu nome é Zé Brandão, esse é o Thiago Facina e hoje a gente está aí com o Arnaldo Branco. Grande figura. E aí, Arnaldo? Beleza? E aí, como é que estão vocês? Estamos aí, né, cara? Negócio de podcast agora, já pensou? Inédito, ninguém nunca fez. Não existe uma carência no mercado. Estamos começando uma coisa totalmente nova, formato incrível. Ó, pra quem, sei lá, nasceu ontem e não sabe quem é o Arnaldo, ó, eu até anotei aqui porque... Para você que acha que faz muita coisa, que tem muitos talentos. Só pessoas multitalentosas, ó lá. Ele é escritor, roteirista, cartunista, quadrinista, aí eu coloquei aqui, diretor de série, jornalista e flamenguista. Falta alguma coisa? Não, Passeia com um cachorro em Santa Teresa às vezes. Não, totalmente. Basicamente, a minha manhã é basicamente isso. É passear com os cachorros, que eles são muito agitados e eles precisam. Mas tá tudo certo aí. Talvez eu lembre de alguma outra coisa, assim. Eu sei lá, enfim... Acho que já fiz assessor de imprensa também, então... Não, você já teve No desespero, né? Desespero, a gente faz tudo. Não, ó, assim, eu te conheço tem um tempo, eu conheço o Arnaldo já tem um tempo. Eu, na verdade, eu te conheci muito antes, cara. Eu te conheci quando a gente estudava na UERJ, e aí eu recebi um zine, chamava Brujeria. Exatamente. E aí você já tava ali no zine, e aí eu já curti, e aí depois é que eu vi que, assim, você era nosso veterano, porque a gente estudou na UERJ. Acho que você saiu antes da gente entrar, provavelmente. É possível, você é um pouco mais velho. Mas E... correria, nossa, cara. Não é? Olha aí. Eu tinha quase esquecido, assim. Cara. Caraca. Mas circulou demais o Capitão Presença, que é um pouco depois. O Presença é depois, mas nessa época da UERJ eu já fazia alguma coisa de quadrinhos, só não tinha um personagem, só desenhava piadinhas, não sei o que lá e tal. E assim, era extremamente pouco profissional, não tinha nada, tipo, sei lá, no máximo tinha um jornalzinho de circulação interna na faculdade de comunicação, mas o Brujeria, eu tentando lembrar de quem era o editor. Eu não vou saber. Não vou lembrar, mas era um cara que era mó legal, não sei o que lá, então, e era muito agitado, e assim, tipo, se não fosse por ele, eu talvez tivesse parado de fazer quadrinho, porque eu fazia não sei se tu leva o jeito pra isso, e foi um dos caras que não, você manda muito bem, faz coisas pra mim e tal, e aí meio que depois eu continuei fazendo por hobby, porque antigamente, na época que não tinha internet, era muito engraçado, você fazia piada, você ria, que legal, já cagava no lixo, tipo, você meio que fazia piada pra você achar engraçado e tal. Então não tinha onde botar, e era muito louco, eu não tinha coragem, eu era muito, sei lá, eu sou muito cheio de fobias sociais, eu nunca ia passar numa redação de jornal com uma pasta debaixo do braço, por favor, você pode olhar o meu trabalho? Eu nunca fazia isso. Então, graças a Deus, esse cara foi um dos caras que me estimulou. Depois teve um cara também que eu acho legal, que é o... ai, meu Deus, puta, a minha memória tá horrível, mas é um cara que ele foi um dos fundadores da Flup, Elson, que é um cara, que morreu e tal, que é um cara muito sagaz e tal, etc. Ele foi um cara que também a mesma coisa, ele achou que eu fazia bem desenho, e ele estava na época fazendo o jornal do Afro Reggae, que era lá de dentro de Vigário Geral, e o cara, tipo, cara, eu preciso fazer um quadrinho, mas o problema é que lá, assim, ninguém pode falar muito de política, não sei o que lá, porque é um lugar que é complicado, violento, tem uma dificuldade lá de você realmente falar o que pensa. Então a gente queria pegar um cara de fora, e acho que tipo, você podia fazer uma coisa que tem a ver com a realidade. Eu criei uma tira que chamava Pretos de Preto, que era os Homens de Preto, só que eram dois caras que andavam, em vez de como é que chama, com roupa com material para detectar alienígena, era para detectar racismo. Então eles matavam os racistas. Era essa história. E assim, tipo, era bem pesado pra circular ali num lugar que pô, há pouco tempo tinha rolado a chacina de Vigário Geral. Isso é o quê? É 90? Isso, 98. 98. Eu me lembro que até fiz uma tira que era sobre a Copa de 98 e tal. Então, é isso. Por esses... Assim, eu sempre queria desistir, porque eu achava que não tinha futuro naquilo, que eu não tinha como me vender e tal. Mas alguém vinha, me estimulava e tal. Aí eu também ganhei um concurso pra Folha de São Paulo, já com o Mundinho Animal, que é uma tira que eu fazia. Sobre o mundo cultural. Mas você já fazia desde essa época, Mundinho Animal? Eu fazia, e assim, tipo, mas fazia assim, sempre, nunca vai dar certo. Aí saiu esse concurso pra Folha. E assim, esse concurso da Folha foi legal, porque eu tirei segundo lugar, mas o segundo lugar não ganhava nada. Tipo assim, legal, você ganhou o segundo lugar. Eles deram tema? Não, era assim, cria uma tira. Tirinha. E aí eu fiquei em segundo lugar e o primeiro foi o Fábio Zimbres.
É o meu ídolo. É o meu ídolo. Eu, tipo assim, que bom. Eu sou atrás do Fábio Lindbergh, então, tipo assim, então talvez eu tenha jeito pra isso. Foi uma das coisas que também me fez perseverar. E aí, assim, 2 anos depois, começaram os blogs, eu falei, ok, no mínimo eu vou ficar aqui tentando. E o seu primeiro foi o Mau Humor? Mau Humor. Aí eu criei esse blog chamado Mau Humor, que era tira e texto e tal. O pessoal curtia muito. Né? E assim, era muito engraçado. No início de blog, aquele mundo de blog. Nossa, quando você tinha, sei lá, 200 visitantes num dia, você falava, uau, arrasei hoje na internet e tal. Mas era muito louco, porque realmente era um universo meio limitado. Tinha até as suas primeiras estrelas 1.0, assim. Mas era mó legal, assim, era uma coisa de troca e tal. Eu conheci o Dahmer nessa época, né? O André Dahmer. Sim. Que é teu amigão hoje. Amigão, né? Nossa, o meu melhor amigo. Assim, o cara, a gente realmente se ama muito e tal. Mas nessa época é muito louco, porque eu demorei muito tempo. Aliás, qualquer pessoa que conhece o Dahmer, ele demora a se acostumar com ele, porque ele tem um jeito de ser muito particular e tal. E nessa época, assim, ele é um cara que eu gostava, assim, mas eu achava assim, sei lá, se o cara gosta de mim também, entendeu? Mas é isso, aí comecei a juntar com esse pessoal, com o Alan, com todo mundo que fazia quadrinho na época, meio que migrou pra internet, porque a gente estava tentando nos anos 90 e tal, o Alan já publicava o Alan Sieber. O Alan Sieber, nos anos 90 ele tinha coisas de fanzine e tal, e eu ficava nessas poucas bolhas de estímulo. Um fanzine me publicou. Um jornal me publicou. Teve esse concurso da Folha. Mas aí, de repente, quando teve a internet, falou, quer saber? Todo dia eu vou publicar uma tira. E aí ficou esse núcleo de pessoas. Aí tinha o Leonardo também, que era o Leonardo também, era um cara que chegou a pegar o final do Pasquim, que fazia... Engraçado, eu sempre achei, era muito louco, porque eu vi os primeiros quadrinhos dele, eu falava, caraca, esse cara é um gênio, ele deve ser um cara super não sei o que lá. E ele tinha 3 anos a menos que eu. Eu não sabia disso. Ele publicava desde muito cedo e eu achava que esse cara ele já veio pronto, né? E aí depois eu descobri, o Leonardo é mais novo que eu, que absurdo. Aí eu me senti assim, nossa, ainda falta, eu preciso trabalhar mais. Mas nessa época do Mau Humor também foi engraçado, cara. Eu te conheci muito através do seu trabalho primeiro, assim. Sim. Eu acho que pra todo mundo isso é óbvio, mas naquela época você não fazia, sei lá... O mundo era mais limitado, não tinha internet tanto assim, né? Não, e assim, que nem, sei lá, o Capitão Presença, que o pessoal que eu criei foi o primeiro que viralizou. As pessoas, às vezes eu ia no o conceito de viralizou era qual? O conceito de viralizou no sentido que, assim, tinha, assim, tipo, outros blogs que republicavam só tira e mandavam. Era uma coisa muito de comunidade, assim. Sim. Então, ok, essas 300 pessoas compartilharam, era um sucesso mundial. Você achava, você era Taylor Swift. Mas aí, nesse tempo, quando, por exemplo, no Mau Humor, na época do Mau Humor, quando eu vi, eu tava na faculdade. Então, você tinha saído da faculdade já no Mau Humor. Sim. Mas aí, não dá pra viver de blog. Não, O que você fazia nessa época? Nessa época, eu era webmaster... Júnior, eles inventaram uma coisa para eu sabia rudimentos de HTML, rudimentos, assim, mas como tinha muito pouca gente no mercado ainda, me arrumaram um trabalho na Rádio Globo. E aí eu fiquei na Rádio Globo um tempão com meus rudimentos de HTML e sem nenhuma vontade de aprender mais. E a tecnologia ficando cada vez mais complexa e tal. E eu não estava acompanhando muito as possibilidades. De repente tem streaming, de repente tem não sei o que lá. E eu, tipo, com as minhas... Eu sei fazer parte. Né? Mas, assim, ao mesmo tempo foi bom porque, tipo assim, cara, foi o tempo que eu tinha esse trabalho fixo e eu realmente comecei a afiar meus dentes nessa coisa do quadrinho. E comecei a fazer um público, e aí o Capitão Presença viralizou. Eu tava falando do Capitão Presença antes para dizer que, tipo assim, as pessoas, é muito natural que as pessoas, muito comum que as pessoas conheçam mais o meu trabalho do que eu, porque, sei lá, o Capitão Presença, por exemplo, às vezes eu ia num bloco, tava um cara que fantasiava o Capitão Presença, mas o cara não sabia que era meu, entendeu? Eu tirava foto com o cara, pô, que legal, você conhece o Capitão Presença? Conheço. E você, nessa época também, eu conheci o Capitão Presença no Tarja Preta. Sim. Né? Que era uma revista /zine, né? Sim. Que é o Matias Max. O Matias Max era o Capitão Presença. A inspiração é nele. Eu criei o personagem pra zoar ele, porque era uma época, assim, 2003, assim, que eu criei o personagem, era uma época que, você não se lembra, mas o tráfico estava muito atuante no Rio, e estava fechando tudo, assim, toda hora, tipo assim, tinha o comércio fechado em Ipanema, todo mundo tinha que fechar as portas, porque o tráfico estava desafiando a polícia e tal. E, assim, tinha uma blitz em cada bairro. Era muito difícil circular com maconha, entendeu? E o Matias Max, ele conseguia fazer isso. Ele chegava na sua casa com um tijolo. E você... Caraca, esse cara tem algum superpoder. Como é que ele consegue transportar maconha numa cidade sitiada, sacou? Então, eu falei, bom,
ele é um personagem. Sempre tá com a presença, tá com a presa. Que é o cara com a presa. Sempre eu falei, cara, vou criar um personagem que é esse sujeito que consegue maconha em qualquer super-herói. Super-herói. E aí eu criei, assim, eu juro por Deus, eu criei e eu me lembro que saí de férias. Assim, eu criei, botei no blog e por acaso eram minhas férias lá na rádio. Eu fui viajar, sei lá, e quando eu voltei, assim, caras que eu idolatrava, tipo o MZK, que é um cartunista que trabalha desde os anos 90, ele trabalhava na Animal, e o cara tinha feito uma história do Capitão Presença. Eu falei, what? Como assim? e uma galera, tipo, não era só ele. Eu falei, uau, nossa, o cara que eu admiro. Em geral dando crédito, bonitinho. Não, um personagem Arnaldo Branco e eu não sei se também pelo fato que muitos conheciam o Matias Marques, devem ter gostado da zoação com ele. Mas assim, sei lá, de repente tinha caras que eu admirava demais que estavam fazendo personagem. Eu falei, isso é meio como viralizar antes de viralizar, né? E aí, e é engraçado, e aí o Ronaldo Lemos, que é o cara sobre direitos autorais na era da internet, é um cara que é super especialista de tudo, internet-wise. Ele é da FGV também? Isso, né? E o cara, ele, na época, inclusive, quando ele viu acontecer esse fenômeno, ele me procurou e perguntou, cara, você não quer licenciar o seu personagem como Creative Commons? Que é, e assim, é o primeiro personagem da história do mundo que foi licenciado para Creative Commons. Caramba! Foi. Eu falei, claro, porque é isso, Creative Commons você libera... Caraca, isso é muito maneiro, eu não sabia. Não, foi um negócio assim, eu me lembro disso, assim, eu não sabia nada do que era, o cara me explicava, eu falei, já é assim. Quando o cara me explicou o que era Creative Commons, eu falei, as pessoas já estão fazendo quadrinho com ele, então libero fazer. Então, é isso. Aí eu falei, cara... Mas isso é algo sobre o Capitão Presença que as pessoas não digam muito. Porque eu sou muito ruim, né? Eu não assino meus quadrinhos, eu sou todo errado. Mas eu podia ter meio tipo usado mais. Aliás, eu podia ter usado mais a Presença. Eu estou, inclusive, escrevendo agora uma graphic novel 4h20 para meia-noite, que é uma história longa do Presença, porque o Presença eu sempre fiz muita tira dele. Sim. Mas agora eu tô escrevendo uma graphic novel, sacou? Que deve sair ainda esse ano, ou talvez no início do ano que vem. E é um personagem, assim, eu sou meio isso, assim, tipo assim, eu faço as coisas e não insisto muito com elas, porque eu sou tipo assim, enfim, cartão não dá dinheiro, deixa eu tentar. Eu tinha um pouco essa noção. Falei, cara, eu gosto pra caramba de fazer, mas ao mesmo tempo eu sei que não dá dinheiro e assim, ao mesmo tempo eu queria migrar pra audiovisual já. Eu já tinha desde cedo. E assim, só que o audiovisual antigamente era um jogo para poucos. Era difícil você conseguir. E assim, e aí a partir dos primeiros governos Lula, abriu uma brecha e foi aí que eu entrei, quando eu comecei a ganhar os meus editais e tal. E aí eu meio que larguei um pouco o quadrinho, nunca deixei totalmente de lado, sempre fiz coisa para jornal e tal. O Mundo Animal, a minha tira, ficou 10 anos no G1. No G1 você também fez o Agente 013. Agente 013 no Globo. No Globo, né? Foi uma tira, inclusive, que eu pedi para sair. Você pediu para sair. Por quê? Porque, assim, tipo, quando eu comecei, a primeira vez que eu publiquei uma coisa foi o Mundo Animal em 2000, na Folhetim. Porque a Folhetim eu tinha tirado o segundo lugar com o Mundo Animal, né, esse concurso em 99, e me chamaram em 2000, você que foi o segundo colocado, a gente lembra que tinha uma tira sua legal, a gente queria usar um mês da sua tira no Folhetim e tal, porque os outros 3 amigos ia acabar. Os caras não querem mais fazer, então a gente tá pensando em testar outras tiras e tal. E aí era o André Barcinski, o editor da Folhetim na época. E o cara, eu me lembro que ele falou assim, Arnaldo, é o seguinte, a gente só tem o piso da Folha pra te pagar. E o cara ele com um ótimo, assim, pedindo desculpa e tal. Aí eu falei, quanto? R$2.000. R$2.000 naquela época. Em 2000, era dinheiro pra cacete. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Eu falei, caraca. Mas era diária? Não, era pela entrega, era um pacote de um mês. Só que eram 20 tiras, era uma coisa muito. E em 2000 era dinheiro. Uhum. E eu fiquei, nossa, será que eu me enganei sobre dizer que quadrinho dá dinheiro? Mas realmente eram os últimos estertores da época em que você fazia coisas criativas e ter um espaço, ter uma coluna, pagava bem. Logo depois foi o contrário. Então, quando eu estava no Globo já não pagava tão bem. E eu me lembro que eu ainda dividia, porque eu não tinha tempo de fazer as coisas, eu tinha começado no audiovisual. Eu fazia o 013 com um desenhista, com o Claudio Moore. Então, o dinheiro era pequeno, dividido por 2. Então, eu fiquei anos implorando para sair. Assim, cara, acho que não deixa a gente estar encontrando outra pessoa para entrar no seu lugar. E aí ficou uns 2 anos, assim, a Fátima Sá, a editora. Ela, não, a gente vai encontrar alguém para te libertar. Não posso, estou sem tempo. Assim, saudade desse tempo que eu tava sem tempo. O mercado audiovisual também tá meio complicado, mas é isso. Aí
foi também essa experiência de fazer o Agente 013, também foi um personagem que eu fiz durante muito tempo. Também foram quase 10 anos. Porque o Mundinho Animal você começou com ele, mas aí eu conheci ele, o Mundinho Animal, quando entrou no G1. No G1. Que aí foi... Bem mais tarde. O Capitão Presença de 2003, o livro é de 2006 e o Mundinho começou no G1 em 2007. Isso é legal de falar, porque o Capitão Presença, você fez uma coletânea, e aí publicou um livro pela Conrad, não foi? Em 2006. Do Capitão Presença, né? Inclusive, eu fiquei de trazer pro Arnaldo assinar. Gente, é raro, né? É difícil de achar. Eu falei pra você trazer. Eu esqueci, eu tenho o meu lá. Já tá com aquelas marcas de velho. É difícil achar, né? Porque é de 2006. 2006. Mas assim, saiu... Vai fazer 20 anos. Saiu tudo de uma vez só, assim, sabe? Uhum. E assim, a Conrad... Eram bastante tirinhas, cara. Era muita coisa. Era porque... Não, que na verdade, sim. Você produziu algumas pro livro? A maior parte tinha saído numa da Tarja Preta, né? Mas eu produzi pro livro. E também tem um truque lá, que tem umas 20 páginas de colaboração dos outros. Colaboração da galera. Da galera. Eu tinha uma camisa do Capitão Presença que era desenhada... esqueci o nome, do Johansson. Johansson, total. Eu tinha uma camisa do Capitão... Mas era isso, né? Era Creative Commons. Não, todo mundo que fazia por Presença, assim, tipo, sei lá, tipo, faz uma... Eu tinha uma que era do Alan, tinha uma que era o próprio Leonardo. Aliás, a capa do livro, eu tinha tão pouco de confiança no meu otaku. Meu desenho é muito tosco, né? Meu desenho é muito... E eu tinha tão pouco de confiança no otaku que o Leonardo fez a capa do primeiro do livro, né? Do Presença. O desenho não é meu, é do Leonardo. Aquele desenho não é seu? Não é meu. Não, mas ele meio que procurou buscou o seu traço. Mas é um pouco diferente, pensando agora, é muito mais retinho e tal. Você abre e de repente você vê, cara, esse cara nem completa. Ele não completa. Mas é igual o gibi da Marvel, é igual o quadrinho que você olha a capa e fala... A capa é 3D, não sei o que lá e tal. Aí você vai, abre e às vezes tem um desenhista meio prejudicado. É o meu caso. Mas é justamente por isso. O problema da minha carreira de desenhista é que ela sempre foi muito prejudicada pela vergonha que eu tenho do meu desenho. Então eu ficava com certo pudor de, não sou um desenhista, deixa eu migrar para o audiovisual. Quando eu migrei, eu mantive, até porque eu tinha compromissos que continuaram, né, como o Mundo Animal e tal. Mas assim, aí começou a vir mais dinheiro do audiovisual, que na época que tava muita coisa acontecendo e tal. E aí eu já comecei, tipo, sei lá, aí rolou overdose. E aí eu falei, não, eu quero realmente me dedicar mais a ser roteirista. Eu quero muito chegar no overdose, mas antes eu queria te falar uma coisa sobre essa coisa do traço. Você né, fala assim, pô, meu traço, não sei, não desenho direito. Mas, cara, a percepção que eu tenho, eu queria saber se você concorda, é que, assim, o seu quadrinho, que eu sou fã, que a gente ri pra caramba, a gente fica mandando um pro outro. Se ele fosse muito bem desenhado, não ia ter a mesma graça, eu acho. É ruim. Esse quadrinho, ainda mais esse quadrinho mais político, assim, que tem a ver com a sacação do momento, você tem que fazer logo, né? Eu lembro que o Enfio falava isso, que ele falava que à medida que ele ia desenhando, ele sentia que a piada ia perdendo a graça. Então ele tinha que se livrar o mais rápido possível. Por isso que o desenho... Ele falava assim, as pessoas perguntam qual é a minha maior influência. Eu falei, minha maior influência foi a professora que me ensinou a escrever. Porque meu desenho é caligráfico, eu desenho exatamente como se eu estivesse escrevendo, entendeu? Não estou pensando em maiores sutilezas e tal. E eu sempre acho isso um pouco assim. Então, os caras que eu gosto, o Adão desenha muito bem, mas ele subproduz o traço dele, às vezes ele faz muito rápido. E o Adão vem do Volinsky, que é um cara que eu também amo, que é um cartunista francês, né? Foi assassinado no Charlie Hebdo lá. E o cara, ele é um cara que também, ele é um cara que desenha pra cacete, ele fazia graphic novel, só que ele entrou nos anos 60, e começou a desenhar muito rabiscadamente. Você percebe que ele sabe desenhar, mas ele não tá com paciência. E é engraçadíssimo, fica mais engraçado pela precariedade. Eu acho isso, do Adão, eu acho que quanto menos o Adão faz o traço dele bem feitinho, fica melhor. Quanto mais o Volinsky faz a mesma coisa também. E no meu caso, assim, eu só não posso prometer fazer melhor, mas assim, eu acho que subproduzido ele entrega graça. Mas assim, mas ao mesmo tempo eu fico, cara, mas aquela história, quero fazer uma piada. Essa piada que eu tenho querendo fazer envolve desenhar uma cidade. Eu falei, ok, deixa da Plaeste fazer, entendeu? Mas até a própria linguagem de meme que a gente está vendo hoje é meio assim.
Tem que sair rápido, a galera que faz toscão, cara. No pente e tal. Pô, só que, mas eu não sou da cultura do meme. Sim, claro, exatamente. Tô falando, é como se fosse os primórdios, a maneira de pensar. A maneira de pensar a simplicidade. Eu sempre achei essa coisa assim, como eu gostava do Enfio, como eu gostava do Adão, eu falava, ok, não é necessário fazer, mas ao mesmo tempo você se percebia que, e além disso, tem caras que Laerte, por exemplo, é uma desenhista que, cara, ganha muito quando ela resolve fazer uma coisa super, ela desenha um universo, desenha os piratas de Tietê, ela desenha uma galera, piratas cheias, não sei o que lá, então aquilo é maravilhoso, é engraçado, ela é engraçado, e ao mesmo tempo, pô, muito, entrega muita arte, né? Então, fala, cara, mas dá uma certa vergonha, tipo assim, eu tô na mesma categoria, eu vou ser, sei lá, HQ Mix, Capitão Presença versus Piratas do Tietê, sacou? Eu tenho vergonha. Tu ganhou alguns HQ Mix? Mal fui indicado uma vez só, mas eu acho que eu falei mal eu falei mal, dizendo que não tem dinheiro nessa parada, pô, eu acho um absurdo, eles não pagavam nem a passagem pra ir pra lá. Eu me lembro que eu falei umas coisas assim, meio... enfim, mas assim, mas foi nessa época que você conheceu, por causa dessa parada de quadrinhos, que você conheceu também a galera quando tava fazendo lá a revista Quase também, não foi nessa mesma? Sim, não, a primeira vez que encontrei com eles foi num FIC, em 2005. Feira Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Que é sensacional. E assim, eu conhecia já, eu lembro de, acho que ver na casa do Matias, e eu não fazia ideia de como eram os caras. E de repente, eles faz quadrinhos, assim, você vê os quadrinhos dos caras, muito doideira, não sei o que lá, Homem-Galinha, não sei o que lá, e você acha que é legal, mas você não fazia ideia que eles eram Homem-Galinha. Eles faziam aquelas coisas que estavam nos quadrinhos e eram eles. Assim, o fato que o Irmão do Jorel é baseado na família do Juliano, eu falo, cara, ele não precisa nem abstrair para criar uma parada, ele só olhar pro lado dele. E eu me lembro de ficar meio chocado, porque assim, para nós, assim, principalmente antes, pré-internet, esse início da internet, o Espírito Santo para nós era um deserto. A gente não fazia ideia do que tinha no Espírito Santo. A gente sabe, bom, tem, sei lá, o Rubem Braga e o Roberto Carlos, foram as pessoas que vieram de lá. E, de repente, a gente vê esses caras que é extremamente performáticos, os caras que faziam... Assim, eu me lembro de ver a primeira luta, a luta livre deles, que eles montavam uns engradados de cerveja para fazer de tatame lá e tal, e umas cordas, e pulavam em cima do... Assim, o Juliano é engraçado, o Juliano é um cara que a gente não... Ele não fala muito disso, mas ele foi ginasta olímpico. Sim, ganhou do Daniel Hipólito. Exatamente, numa ocasião. O corporal dele é muito bom. Não, né? Eu me lembro quando eu tava dirigindo Overdose, tinha uma cena que a gente tinha que... ele tinha que fugir de um cara que tava ameaçando ele com uma faca. Aí eu falei, galera, todo mundo pula dentro da Kombi lá, para os caras fugirem, uma Kombi da banda que tinha fugido do cara ameaçando eles com a faca. E o Juliano, ele não... ao invés de pular pra dentro da janela, ele pula por cima da Kombi. Caraca, brother. E assim, é muito louco. Então eu vi esses caras que eram na FIC, assim, tipo, você sabia que faziam quadrinhos, mas de repente eu vi que os caras não performaram, tipo, assim, maravilhosos, e tudo era muito, tinha personagens, se vestiam, o Keka sempre vestido de Jesus Cristo e tal. E era assim, eu falei, cara, muito bons, assim. E assim, uma coisa, era muito visualmente legal. Eu falei, naturalmente esses caras vão migrar pra TV e coisas assim, e realmente aconteceu. Eu quero depois voltar nisso, porque eu acho que você ajudou a revelar os caras quando você fez o Overdose. Porque assim, na verdade, eles já tinham feito... Eles começaram, eles eram a revista Quase e viraram a TV Quase, essa coisa de fazer um canal no YouTube pequeno, não sei o que lá ainda. Já tinha vídeos clássicos. Já era, não. Mas já tinha umas coisas bem engraçadinhas que o pessoal tava vendo. Eles começaram super bem, mas assim, aquela coisa, como era uma internet menos conectada, de certa forma. Assim, você tinha que achar mais as coisas, não era tudo muito sugerido para você. Então você tinha que ir atrás. Era menos assim, tinha menos gente na internet. E tinha... E eles eram do Espírito Santo. Então, sei lá, você via coisas sensacionais que eu já fazia, eu falava, cara, que absurdo só tinha, sei lá, 1000 views, essa coisa. Mas, assim, já tinham coisas que você falava, isso aqui é melhor do que tá passando na TV, essa coisa de humor. Claro. E assim, muito legal e tal... E aí, sim, só que eles já tinham... Inclusive, eles fizeram coisas pra MTV. A MTV tinha um canal lá, que eu não me lembro o nome do programa, que você podia mandar coisas. Quadros, sketches e tal. E alguns que eles fizeram, eles mandaram pra lá. Tinha o dos futebol, Lei do Velho Cagado. Tinha o do Coco, com o Furlan. Tinha daquele pastor que o Raul Scheck faz. Era genial. E eles... E eu me lembro disso, eles já tinham feito. Só que a MTV meio que esqueceu deles e tal. Só que em 2013, quando que é isso? Overdose é uma série que eu criei, né? Primeiro chamava Rock and Roll, que era uma série sobre uma banda, era um falso documentário sobre uma banda de garagem que morava numa garagem. Era essa piada e tal.
E engraçado, né? E muito louco, porque eu fiz uma seleção de atores, foi pela internet. Falei, ó, cara, manda um vídeo seu fingindo que você é um rockstar dando uma entrevista. E eu escolhi 3 caras quase antes de chegar. Os caras chegaram depois do prazo e mandaram os vídeos. E eu, assim, eu não reconheci eles como os caras que eu conheci assim, de cara, assim. Engraçado isso. E eu falei, caraca, são os melhores. Como assim? A gente demorou, agora tá desescolhido. E aí a gente derrubou todo mundo que a gente tinha meio pré-selecionado. E aí ficaram os caras, beleza. E aí a gente fez um piloto. A grana que tinha era pra fazer um piloto. A gente era fez, da Rio Filme? Tinha era uma parceria da MTV com a Rio Filme. Uhum. E a gente fez um piloto, e aí tinha votação e mais outros critérios pra decidir qual viraria uma série pra MTV. E aí o piloto da gente tirou 2º lugar, porque era votação, era aberta, então as pessoas do mesmo projeto ficaram votando. Sim. Na última hora o pessoal ultrapassou a gente na votação tipo Big Brother. Só que aí tinha outros critérios e a MTV escolheu passar o nosso. Você não lembra que o 2º lugar, os caras que ganharam, na verdade, a votação popular, ficaram revoltados. Mas a gente foi escolhido. E rolou. E assim, só que aí, essa movimentação toda meio que fez a MTV perceber que eles eram geniais e tipo assim, cara, como assim a gente não tá usando eles? Só que era 2013, assim, basicamente a tomada da MTV estava desplugada quase, estava acabando aquilo lá. E aí, apagando as luzes. Apagando as luzes. E assim, a gente tinha metade do dinheiro seria da MTV e metade da Rio Filme. Saiu metade da MTV acabou. Oh, meu Deus. Metade da MTV acabou. Então, beleza, a gente vai fazer 100. A MTV resolveu convocar o Juliano para ser VJ e o Daniel para ser comentarista, fazer Rock Go. Ele fazia Rock Go, fazia o 15, aquele jornal 15 também. minutos e tal. E aí, assim, tipo, cara, então, a gente tinha que gravar com eles dormindo. Eles dormiam no sofá lá. O Furlan já dorme normalmente em qualquer lugar. Ele tinha que dormir no sofá porque ele chegava de São Paulo, estava na Ponte Aérea o tempo todo para filmar a gente e tal. Mas foi isso, foi um pouco, eles redescobriram por causa da overdose, porque a gente começou a fazer a série. O piloto, eles viram que os caras eram muito bons. Tipo, o Furlan se destaca em qualquer coisa que ele faz. O Juliano estava maravilhoso e tal. O Raul na bateria. Raul, o personagem Raul é um dos personagens mais legais que eu escrevi na vida. Mas assim, eu nem me acho que eu escrevi. Acho que, na verdade, o Raul é que deu vida, assim, o Raul que soprou a vida nele. Mas aí eu fiz a parada e assim, tipo, aí rolou. Aí legal, aí começou. E aí foi legal, porque também, ao mesmo tempo, a gente fazia na Carambolas, que era a mesma a companhia que fazia o Larica Total. Então era muito engraçado. A gente tinha reunião da gente, às vezes, numa mesa que tinha a receita que o Larica Total ia. Ele, uma vez que a gente estava com uma reunião que a gente teve, que era uma mesa de reunião que tinha uma parada que era. Eles estavam fazendo barrinha de cereal, que era da vez. Então era um tabuleiro de barrinha de cereal com 2 amplificadores em cima para fazer peso, para fazer pressão. Não sei por que isso. Para a barrinha de cereal ficar pronta. E aí a gente dando reunião, assim, falando com os caras, desviando dessa coisa. Então, tipo, aí quem editava o Larica Total era o Caíto dirigia, fazia uma série de coisas no Larica, Leandro. Então essa galera se aproximou nessa situação da gente usar a mesma produtora para fazer os 2 projetos. Caíto e Furlan se apaixonaram, e aí começaram a tramar e tal. Eles fizeram várias coisas juntos também. Mas é isso, assim, tipo... E você dirigiu, né? Eu dirigi o Overdose. E foi até o momento a sua única experiência em direção? Eu tive uma direção... Eu dirigi só mais uma coisa... mas assim, eu não levo jeito de dirigir. Eu não sou o cara. Na verdade, assim, eu sei que o diretor, como se fala, não é um cara que sabe tudo sobre direção. É um cara que sabe dizer o que ele quer pra gente que entende de verdade. Então, eu meio sei dizer o que eu quero, mas eu sinto que falta fundamentos para fazer uma coisa melhor. E assim... O lance de ter acabado a grande MTV significava o seguinte, que a gente ia fazer uma série de 13 episódios com 20 mil por episódio. 20 mil por episódio, assim, 20 mil reais por episódio, pensa numa trupe de 50 pessoas. Meu Deus. Então a gente tinha que fazer caber em um mês para o dinheiro não ficar tão ridículo para todo mundo, sacou? Então a gente tem que fazer um negócio a toque de caixa, sabe? Né? Com 3 cenários, basicamente, e com direito a 2 dias de filmagem externa. Então foi uma loucura fazer do jeito que ficou. E assim, aparece em cada frame que aquilo lá parece um trabalho de escola, sacou? Mas ao mesmo tempo... Mas eu gosto muito, cara. Eu acho muito divertido, cara. Mas claro, porque assim, eu acho que tem o fato de que todo mundo ali muito... Foi um set muito legal, todo mundo se amou, as pessoas ficaram muito amigas depois. E assim, e a história era legal, e eles contribuíram demais, assim, eu era um cara muito rígido em relação ao que eu queria pra série.
E eu acabei, assim, nessa coisa de interação com os caras, com o fato que eles são improvisadores geniais, sacou? Eu tive o melhor deles e, assim, a gente, naquele limão lá, a gente fez uma super limonada, sacou? E tem muito de você ali no Overdose? Tem alguma coisa da sua adolescência? Tem alguma... Não, tem meu desejo de ter uma banda, assim. Eu sou um cara que a vida inteira... Eu não queria, a minha primeira opção de carreira, eu queria ser rockstar e depois todo o resto. É o seguinte... E eu nunca aprendi a afinar uma guitarra, sacou? Então é uma frustração imensa. E eu me lembro que um dos motivos... Só queria mesmo. Eu falei, eu me lembro que, assim, quando eu fui defender na Rio Filme o projeto que tinha que também fazer essa defesa e tal, eu me lembro que antes, quando era a coisa do piloto, eu me lembro de falar, eu sou péssimo pra fazer pitching, porque eu sou muito nervoso, muito tímido e falo pra dentro e tal. Mas, assim, eu tava tão... é minha banda. Eu tava nesse mood, tipo assim, cara, essa é a banda que eu nunca tive, sacou? Eu sou meus filhos. E aí, pô, o pessoal, tipo assim, percebeu, não, esse cara quer muito fazer esse projeto e tal. E aí ficou legal, foi nesse sentido, foi muito bacana, ficou muito legal, mas era muito louco, assim. Até porque a gente tem uma liberdade absurda. Porque a gente não sabia nada. A gente, sei lá, toda vez que a gente mandava um e-mail pra saber como é que estavam as coisas, assim, vem cá, a gente pode falar palavrão, porque tem vários horários e tal palavrão, que às vezes palavrão na MTV pode, mas Sim. Tal palavrão, que era pior. Aí a pessoa não respondia. Aí a gente descobria, né? Esse cara foi demitido. Toda hora caía um pedaço da MTV. Não tinha com quem vocês falarem. Então a gente teve a liberdade total para fazer. Então a gente fez do jeito que a gente queria, sacou? E hoje, pra quem não viu, o Overdose tá lá no canal da TV Quase, né? Cai o tempo todo porque como a MTV tinha você podia usar a biblioteca de músicas. De todas, você podia usar. Então tem. Eu me lembro que tinha, nos 3 episódios, tinha coisa como, sei lá, 150 músicas diferentes. Caramba. E agora não pode usar nada. E agora o tempo todo fica caindo. Aí eles ficam, Arnaldo, a gente pode trocar por um genérico X? Claro, assim. Agora tá muito estranho, porque a trilha sonora antes era muito bacana em relação a negócio, e agora a trilha sonora fica meio com uma música incidental, assim. Mas ainda tá lá, o espírito tá lá. Maneiro. E o Capitão, você falou que o Capitão você tá escrevendo mais coisa, né? Agora. Não, eu nem... É uma coisa... Assim, eu tenho uma tatuagem que tá escrito Gun for Hire. Porque uma época eu cheguei, quer saber? É um saco emplacar projeto. Assim, eu não tenho essa exposição, porque eu tava num mood de pegar tudo, assim, eu quero fazer minha reputação como roteirista, porque... Como eu trabalhei uma época na Globo, né? Porque acho que a gente pulou essa parte, né? Você fez Cacete Planeta. Eu fiz Cacete Planeta. Qual o ano disso? Isso foi em 2009. Porque eu comecei, assim, eu nunca... Aquela história, era difícil pra caramba fazer audiovisual e tal. Então eu fui pros quadrinhos, fiz meu nome, trabalhava na Rádio Globo. Aí em 2008 rolou uma história que o Rodrigo Teixeira, da RT Features, ele tava querendo fazer uma animação também adulta no Brasil, que o mote era simplesmente os Simpsons brasileiros. Clássico. Humilde. E aí, mas assim, tipo, pô, eu acho que é uma ambição legal pra se ter, né? E o cara, ele aí perguntou ele tinha um conselho, na época ele meio que ele tinha um conselho de escritores lá, o Daniel Pelizari, uns caras assim, nova geração, e perguntaram, quem vocês acham que é o cara pra fazer? Olha, tem esse cara, o Arnaldo Branco, que ele faz cartoons legais e tal, e ele meio que fala o tempo todo no blog dele que ele quer ser roteirista e tal. Então minha primeira experiência foi uma grana legal que eu ganhei pra fazer esse projeto, que eu fiz a ideia foi... que eles criaram, eu quero um microcosmo no Brasil, em algum lugar, a mesma coisa que Springfield e tal. Então eu criei chamava Brazzaville, né? Brazzaville é a capital do Congo, mas parece um desses nomes desses condomínios de luxo de São Paulo. Então chamava Brazzaville, e parece Brasil, né? Então era um microcosmo no Brasil nesse condomínio. Então tinha um jogador de futebol, um pastor, os moradores eram todos, tinha um mafioso, tinha um bicheiro. Então era isso, e assim, pô, tava funcionando super bem. A gente fez, sei lá, uns 5 episódios de roteiro e tava tudo super aprovado, tudo azeitado, e aconteceu em 2008 a crise mundial. E o dinheiro que ele tinha, que o RT. Era gringo. Ele tem uns esquemas com a gringo. Pois é. E aí ele tinha dinheiro, ele tinha esses financiadores do projeto, os caras, tipo, derreteram a grana deles e aí acabou. Mas aquilo me deu uma coragem, um dinheirinho e uma coragem de falar assim, cara, vou largar meu emprego na Rádio Globo e vou cair dentro. E, do nada, primeiro eu comecei a ganhar edital também, o Overdose foi quer dizer, eu não lembro se o Overdose, acho que foi depois, mas comecei a ganhar alguns editais com ideias minhas para projetos meus e tal, e começou também, pintou algumas coisas, tipo, aí já tinha alguma coisa no currículo para mostrar, aí eu fiz uma série para o Multishow,
E aí, de repente, do nada, inclusive por causa de uma tira do Capitão Presença, porque o Globo, uma vez me pediu acho que foi o Ronaldo Bloch, era editor lá, ele me pediu um quadrinho do Presença sobre a crise que estava rolando, uma crise antiga do Senado, que estava rolando uma CPI e tal, com o Jader Barbalho envolvido, não sei o que lá e tal, e ele queria que o Capitão Presença fosse para Brasília. Eu fiz e aí saiu um quadrinho do Presença bem grande no jornal, e foi esse quadrinho que fez o pessoal do Caceta, tem esse cara, ele é bom e tal. E aí me chamaram, eu fiquei um tempo com ele, só que aí também... Que história muito engraçada, porque... Roteirista do Cacete Planeta. Então, tipo assim, bom, aí em pouco tempo, eu que não tinha nada, que sempre quis trabalhar, eu já tinha carimbado a Globo, Multishow, essa coisa do... No Cacete Planeta você escrevia piada. Tinha piada, assim, eu lembro que eu criei um personagem que chegou que era Wesley Potter, que era um bruxo que estudava na escola estadual de Eu criei algumas coisas que foram, assim, era muito engraçado, porque era bastante gente e tem uma coisa muito deles assim, de redação final, e assim, e é muito material, e nem sempre ia muita coisa pro ar, mas assim, foi uma puta escola, os caras são maravilhosos, tipo, imagina, você fala com os caras que eram meu ídolo, sacou? E assim, só que o problema é que já tava uma coisa assim, tipo, a audiência que eles entregavam, sei lá, 24% de audiência. Que é um número absurdo. Sim, é muita coisa. Absurdo. Só que naquela época era considerado, vocês já não são mais o mesmo. E assim, eu ficava meio chocado. Estavam vendo que o futuro ia ser... Eles não faziam ideia. Eu assim, 24, eu fazia o cálculo, eu falei, isso significa não sei quantos milhões. Aí você ficava pensando, sei lá, isso são a torcida do Flamengo, sacou? Assistindo a parada. E eu me lembro disso. E aí já tava começando esse papo de, não sei o que lá, renovar, não sei das contas e tal. Começaram a surgir a nova geração da MTV e tal. E os caras, e a Globo, sim, é aquela história. A Globo sempre foi um gigante muito problemático, porque ele tem muito cacique, tem muita disputa de poder interno. Então, tipo, às vezes rola sabotagem interna. Então, é difícil você... É um ambiente de trabalho complicado. Eu trabalhei lá. Eu trabalhei lá até 2005. Não. Isso aí foi depois, né? Depois. Foi entre 2009 e 2013. E aí, assim, aquela história. Terminou, assim, a gente... No fim das contas, os caras tiveram... Nossa, os caras foram os caras mais influentes do Brasil durante 20 e tantos anos de programa e tal. Era a referência de humor. De humor, né? Do Brasil. Até de bom humor. Sim, não. E assim, e eles começaram na TV Pirata. E ainda teve Dóris para uma hora. Então, eles têm 3 programas de sucesso estrondosos, sacou? E assim, e eles foram sempre ganhando mais espaço. Porque eles... TV Pirata era semanal e eles eram só parte do negócio. Depois ganharam Dóris, que também era semanal, que era mensal, na verdade. Não, TV Pirata semanal, mas era muita gente. Aí depois o Dóris, que era mensal. Caceta começou mensal. E aí, assim, eles foram só ganhando mais prestígio e passaram assim, muito tempo e tal. E assim, eles inventaram o humor de TV, né? Porque o humor antigamente, Chico Anísio e tal, ele era muito mais baseado em teatro de revista, humor do teatro, assim, migrou pra TV. Essa coisa meio do cenário. E os caras, como eles foram criados pela TV, eles fizeram humor de quem assiste TV. Humor de intervalo comercial, paródia. Então, eles inventaram uma parada sensacional. E, assim, eu sou totalmente filho deles. Totalmente. Assim, eu era leitor ávido. Eles, antes de migrar para a TV, eu era leitor do Caceta Planeta e o Diário... O Planeta Diário e Caceta Popular. E depois, quando eles fundiram, eu li tudo, a vida toda. E tu trabalhou com os seus ídolos todos, então, né? Sei lá, porque, pô, você chegou a trabalhar... Cara, não sei se estou confuso. Você participou da revista F também? Sim, a F era eu, Alan e o Léo. Foi uma revista que a gente criou, muito, muito problemática, porque era tipo assim... Ela era cara para produzir, né? Ela era meio grande. E um problema de distribuição. A gente queria que fosse grande para poder... E assim, na verdade, eu não queria não, porque o meu desenho rende menor e pequeno, mas os outros desenham super bem, eles queriam que fosse uma coisa mais de impacto. Cara, uma distribuição é complicadíssima. E assim, já tinha internet, já estava começando a ficar muito patético você ter que botar uma coisa no lombo de burro e levar para lugares, sacou? Levar uma distribuição e ficava na sua casa... Na casa do Matias, não, quem guardava? Acho que o Matias Marques guardava algumas Fs da gente. Ele tinha um sofá de Fs, sacou? Foram quantas? Não foram muitas, né? Foram uns 4 ou 5. 4, 5 edições. Vagamente também. Era grande, assim. Eu comprava porque... Era grande, porque, assim, o lance do impresso, apesar de você falar, né? Porque, assim, para distribuição, realmente, para distribuição... Não, mas eu tinha um pouco o fetiche de ter... Eu tinha. Eu acho que eu tenho até hoje. Eu devia ter trago, assim. Eu tenho até hoje as tarja pretas, F,
as revistas eu adorava, né? Tinha a Mad e tal. Não, eu também adorava, assim. Mas é engraçado, aí com o tempo, assim, essa história, tipo, sei lá, você consegue ter em menor escala e as coisas começam a meio deteriorar, você fica, caraca, eu não sei se eu quero esse zoológico de ácaro aqui. Né? Pode crer. Acumulando aquela papelada. Mas é isso. Aí foi também uma coisa legal. Assim. É isso. Eu trabalhei na Rádio Globo enquanto eu estava estabelecendo minha carreira como cartunista, assim, direto. Mas eu tinha esse esteio aí que era o trabalho na Globo. Depois é que eu fui por minha conta, eu fiquei na Globo durante esse tempo, e depois que eu saí da Globo, eu fiquei por mim. E aí é aquela história, que aí eu comecei a trabalhar demais para tentar estabelecer meu nome, eu pegava tudo que dava pra pegar, e assim, eu fiz um currículo bem grande, com muita coisa, assim, realmente, como você falou, assim, meu currículo realmente é gigantesco, mas por isso, então meio que eu negligenciei um pouco os quadrinhos, justamente por isso, porque eu meio que, não, agora eu quero ser o cara de referência do audiovisual, para as pessoas chamarem sempre. Não, pode crer, mas eu acho que, de certa forma, você nunca parou, né, porque, por exemplo, tem os quadrinhos que você desenhava, mas também você chegou a escrever adaptações de quadrinhos para outros ilustradores, né? Você fez pelo menos 3, né? Mas eu fiz Vidas... eu fiz 5, na verdade. O primeiro foi o Beijo no Asfalto, né, Nelson Rodrigues. Depois eu fiz Vestido Novo, Nelson Rodrigues. Depois eu fiz Vidas Secas, do Graciliano. E eu fiz 2 que nunca saíram. Vai sair talvez agora, que é o chamado... Onde Andará Dulce Veiga, que é do Caio Fernando Abreu, que eu fiz com o André Freitas. E o outro é muito louco, foi o seguinte, eu fiz uma adaptação de O Pagador de Promessas com o Guazelli, que fez comigo o Vidas Secas. E o Guazelli é o seguinte, ele já tinha feito uma adaptação de Pagador de Promessas para outra editora. E ele esqueceu, ou sei lá. Ou ele achou que tudo bem, achou que os caras devem saber e me contrataram de novo. E o cara foi, desenhou a parada toda. Quando finalmente entregou, eu fiz o roteiro, não sei o que lá. Porque isso, na verdade, deixa eu contar como começou isso de fazer adaptações. Porque em 2008, eu acho, não lembro qual edição, mas na Flip, o homenageado ia ser o Nelson Rodrigues. E a Nova Fronteira conseguiu, de última hora, a autorização da família para fazer uma adaptação das peças do Nelson, dos textos do Nelson, para quadrinho. Só que faltava um mês e meio para começar a ser Flip. Então eles começaram a ligar desesperadamente para todo mundo que alguém indicava. E ligaram para mim. Obviamente, foi assim, eles nunca olharam o meu desenho para saber que eu não seria capaz de fazer isso. Mas eu falei, cara, um mês e meio, eu faço, porque eu sou rápido, eu faço um roteiro rápido, assim, mas eu preciso trabalhar com desenho. A gente pode dividir o cachê? Pode. Eu já tinha uma noção do Gabriel Góes, que é um cara que é um dos desenhistas mais sensacionais do Brasil e tal, e passei a mão no telefone, cara, falei, é uma loucura, mas eu juro por Deus, eu te entrego em 1 semana e meia esse roteiro, porque é peça de teatro, assim, é uma coisa que é engraçada, as pessoas falam, não, mas você vai adaptar a literatura, não sei o que lá, mas a peça de teatro já é uma coisa meio transitória, porque ela tá aguardando, ela não é uma obra fechada, quando você vê o texto da obra, ela quer que seja montada e tal. Então é como se fosse uma montagem. Então eu falei, cara, eu vou correr com esse roteiro, só que você vai ter que correr mais com o desenho. O desenho é muito mais complicado de fazer. Sim. E ele quase morreu para entregar nesse... Cara. Quase morreu. Eu me lembro dele zumbizaço nos últimos dias, o pessoal desesperado querendo fazer alterações, ele totalmente morrendo. Mas entregamos em tempo recorde. E aí a gente não pôde ir pra Flip, porque a família não queria que a gente fosse, tipo, roubasse o crédito, qualquer coisa assim. Tipo. Então vocês não puderam... Foi lançado, mas vocês não puderam estar lá. Não, a gente não pôde estar lá. Assim, é o pior, né, acordo de... E assim, a grana foi boa pra época, assim, tipo, mas foi o pior acordo que eu já fiz na vida, porque até hoje, mesmo tendo... Cara, pra você ter uma ideia, o Vestido de Noiva foi... Não, Vestido de Noiva não, o Beijo no Asfalto, que depois eu fiz o Vestido de Noiva. O Vestido de Noiva foi com mais tempo, foi direitinho e tal. Mas o Beijo no Asfalto a gente fez de um jeito... O Beijo no Asfalto, essa doideira aí. Foi doideira. É o que eu tenho é o Beijo no Asfalto. Pô, cara, mas não dá pra ver que é corrido não, tá? Não, bonitão. Cara, Gabriel é um gênio. E assim, eu fiz, e eles acertaram sem querer quando eles me ligaram. Porque eu li tudo do Nelson Rodrigues. O meu TCC foi Nelson Rodrigues. Então, eu sabe, tipo, a prosódia dele, tudo tá muito na minha cabeça. Tudo tá na minha cabeça, tudo, assim, tipo assim, cara, eu sei onde tem que cortar, eu sei, assim, e tudo que eu corto também desses autores e tal, dá uma dor no coração. Imagina. Mas, assim, eu sei onde cortar. E eu fiz muito rápido, porque eu sabia exatamente como fazer. E ficou legal, ficou muito legal. Eu acho, assim, é inacreditável. Eu acho, assim, tipo, olha aquele negócio e falei, o milagre que a gente fez 1 mês e meio. Mas teve essa correria toda e tal.
E depois teve o beijo, o vestido de noiva, que foi com muito mais tempo, e tá muito mais bonito, assim, no termos de... Pô, o Gabriel teve tempo mesmo de sentar e fazer e tal, só que é um livro mais complicado, né? Porque o vestido de noiva é uma doideira. O beijo nas fotos é uma história linear, o vestido de noiva tem 4 planos diferentes, tem alucinação, não sei o que, ela vai e volta. Mas eu amo os dois. Só que a gente, por conta da família dele, a família ter liberado, foram os piores acordos de pagamento que a gente recebeu na vida. Sei lá, o Vidas Secas que eu fiz, até hoje eu recebo um chequezinho e tal de um semestre cada. O beijo nas fotos, a gente até hoje não conseguiu chegar na porcentagem pra gente receber R$1 de volta, sacou? Nossa. É isso. Mas assim, a gente aceitou na hora, a gente achou, ok, a gente recebeu um pouco mais de adiantamento que costuma receber, mas assim, tipo, foi uma coisa de, enfim, a gente não sabia como fazer isso. Eu quero dar o testemunho. Antes, Você vai antes? Deixa eu ir antes. Vai antes. Já que ele tá dizendo que não ganha nada, eu trouxe um presente. Senão, já estamos aí na metade, eu ainda não dei o presente pro nosso amigo. O que é esse presente aí, Thiago? Isso aqui é nosso convidado, nosso patrocinador Sobre Barba, sempre maravilhoso, sempre chegando junto, mandando um presente maravilhoso para a sua barba. Você nem sempre foi barbudo, né? Você agora vai... Não, eu assim, tipo, nossa, boa parte das vezes eu sou porque por negligência, mas já tive barba bem grande e tal, mas eu não costumo ser, assim, eu ultimamente tenho deixado mais bigode, assim. Cara, esse é o melhor mas aquela história de barba do mundo, você vai... Não, você vai acontecer igual a mim. No último programa eu roubei os que tinha ali atrás. Olha, cara. Levei pra minha casa, lavei antes de dormir, minha esposa falou... Nossa, como você está cheiroso hoje. Juro que isso aconteceu, cara. Cara. Tem para barba branca que agora já é a realidade. Existe um produto para barba branca? Olha aí. Maravilhoso. Eu acho que eu vou para esse também. Eu ainda não fiz a transição, mas já deveria fazer a transição. Mas é um testemunho sobre a velocidade do Arnaldo. Cara, a gente faz roteiro lá de desenhos animados lá, né? E cara... Todo mundo é normal. A gente já conta que vai... Você fala assim, tem que entregar na quarta. A gente já conta que a galera vai entregar ali na sexta. O Arnaldo entrega na terça, às vezes, cara. E eu falei assim, gente, qual é o segredo do Arnaldo? E a quantidade de ideias, né? Porque ele faz muita coisa. E aí um dia, cara, o Arnaldo não sabe disso. Então eu contei pra ele já, porque eu conto as histórias e esqueço. Um dia eu tô no metrô e eu vejo o Arnaldo. Mas sabe como o metrô tá meio cheio, assim? Isso é aquela coisa, você não vai atravessar. Eu falei, e aí, Arnaldo? E o Arnaldo parecia estar introspectivo, assim. E aí ele tava assim, dali a pouco ele puxa um caderninho e anota. Dali a pouco puxa um caderninho e anota. Então, eu te contei que eu te vi fazendo isso? Não. Mas quando eu vi, eu falei, safado, é assim. Então tu fica o tempo todo ali tendo as ideias e registrando, né? Mas tem a ver com toque também. Tem o fato de que, sei lá, por exemplo... eu não consigo deixar e-mail sem abrir essas coisas, sabe? Essa galera que deixa, eu vou responder o WhatsApp daqui a... Eu não consigo, sabe? Assim, não consigo. Então eu abro, vejo o que é, às vezes não sei o que lá e tal. Às vezes às vezes preciso segurar um pouquinho, mas eu não consigo segurar mais do que 1 hora, entendeu? Então eu meio que respondo, eu faço, sabe? Porque eu não quero deixar nada acumular. Mas nessa não deixar acumular, às vezes eu adianto as coisas. Então eu vou fazendo, assim, tipo, cara, deixa eu fazer isso de uma... E assim, eu meio que... Eu acho que eu meio que penso em 3 atos também. Eu tenho uma coisa meio que que eu, sei lá, se você me der uma linha... Já aconteceu isso, inclusive. Eu não sei se eu devia estar falando isso pra você. Mas o Irmão Jorel teve uma... Assim, geralmente a gente faz a escaleta e tal, mas teve uma temporada, não me lembro qual, que o Juliano meio entregava sinopse e não cobrava as escaletas. Então eu fui de coisas tipo 5 linhas de texto para escrever um roteiro que depois voltou de 15 páginas, que voltou e ficou do jeito e foi para final. Mas eu fui a partir daquelas 5 negócios e falei, bom, eu entendo como isso deve funcionar, que coisas devem acontecer. Obviamente volta, obviamente a gente, de repente é mais interessante acontecer de um jeito, mas eu penso em 3 atos já, em roteiro, nem 3 atos, nem sempre eu penso, qual é a coisa que vai acontecer, que vai disparar a história. Nem sempre eu penso assim, mas às vezes assim, tipo, como já tá dado, acho que o Juliano também, as sinopses dele já são muito visuais. Assim, quando chega alguma coisa assim, nossa, eu me lembro de ler assim, morrendo de rir, sabe? E são 3 linhas às vezes. Mas hoje em dia não. Eu lembro que teve uma temporada que foi assim, mas as outras não. As outras estão sendo muito mais... Acho que deve ter sido a terceira, uma coisa assim, mas as outras 4, a quinta e tal, foram meio já com essa coisa da gente... tem que entregar primeiro a sinopse, escaleta, aí primeira versão.
Mas essa temporada especificamente eu fui direto e ninguém reclamou. E aí eu pensava assim, qual é o segredo desse cara? Tipo, não, porque assim, eu também escrevo, né? Mas roteiro. entregar antes do Cara, prazo pra mim angústia, é hein? impossível entregar. E eu tenho uma mania de ficar Isso é bom com prazo. de ficar esculpindo o diálogo assim 58 vezes assim, tipo, pra depois o Juliano muda tudo. Não, mas eu também faço isso, mas depois da primeira versão. Na verdade, eu não vou lembrar o nome do cara. É um cara com nome enorme, sobrenome enorme do Simpsons. Mas o cara, ele fala isso, que o lance dele é quando ele escreve um roteiro, ele pega lá a última, a escaleta e tal, e ele escreve o pior roteiro possível. Tipo assim, cara, eu vou escrever só as marcações as rubricas e os diálogos mais tipo, oi, bom dia, não sei aquelas coisas mais, tipo, passa o sal, nada. Porque ele fala assim, cara, escrever é fácil. Não, é bem fácil, é bem difícil. Reescrever é fácil. Então o cara fala, bom, eu escrevo aquele negócio, depois que eu escrevo aquele negócio, que é um vômito que eu tenho, depois eu arrumo. Eu faço a bagunça primeiro, mas a bagunça está ordenada. E aí depois e às vezes eu faço um pouco isso, às vezes também. É um método que eu uso de vez em quando, de chegar. Mas às vezes não, às vezes eu agora tô inspirado. Gravo. Você não grava, não? Às vezes? Eu leio pra mim. Assim, aí é o bloquinho. Eu anoto. O bloquinho. E assim, cara, a memória é péssima também. Eu tô sentindo que tu tá voltando eu tô sentindo que tu tá voltando aos poucos pro analógico. Por que eu tô te falando isso? Voltando não, talvez você nunca tenha saído. Porque eu lembro de ver, por exemplo, cartoon seu que era feito que era digitalizado. E agora eu vejo você ali no Instagram, sempre foto do teu caderninho agora, né? Pois é, porque essa é outra coisa. Eu tava muito... eu cheguei a... Como é que chama? É muito engraçado quando eu vejo as pessoas falando de AI, e hoje em dia, porque você fala de inteligência artificial, fazer IA, fazer os quadrinhos e tal. Eu sempre falei, mas a iPad pra mim, como é que chama? O Paddle lá, como chamou? O Kindle, não, pra desenhar? Que me conserta às vezes o teu traço. Eu falei, isso é trapacear o suficiente pra mim, sacou? E assim, eu tentei uma época aprender, porque eu falei, é muito mais fácil você desenhar colorido no negócio e depois mandar. Só que como eu não faço muito bem, eu não desenho muito bem, eu não domino muito essa parada, eu achava que os meus desenhos ficavam artificiais e mais feios ainda, assim, desse jeito. E aí eu falei, cara, e ao mesmo tempo assim, eu fiquei muito sem tempo. Quando eu voltei a fazer quadrinhos, aí não, vou usar meu Instagram pra botar quadrinhos. Meu Instagram era só pra postar foto de viagem. Eu falei, não, vou fazer quadrinho de novo. Quando eu voltei, né, a fazer os quadrinhos, eu falei, cara, eu não tenho tempo pra fazer um negócio, eu não vou ter... Eu tô achando, é muito melhor assim no papel, cara, e, assim, é muito melhor. Mas assim, eu nem escaneio, eu tiro foto, eu tenho preguiça de escanear. Eu botar num negócio e esperar... Pra mim aquele negócio de... Pega o celular, já faz assim, já eu tiro foto e posto. Obviamente, como fica meio ruim a luz, eu dou um clarão, não sei o que lá e tal, e posto daquele jeito. E pra mim é muito mais jogo. E eu falei, cara, é piada. Tá? Não, e dá pra você fazer em qualquer lugar virtualmente, né, cara? Total, não, é muito mais fácil. E assim, e eu falei, cara, eu quero... E assim, o quadrinho, de certa forma, depois de um tempo, eu passei a encarar com uma parada pra fazer meu nome circular. Não tem nada a ver com... Eu não vou ganhar dinheiro, sacou? E assim, hoje em dia eu tô meio, sei lá, aquele cara, o velho... muito resmungão no Twitter falando mal de jornalismo brasileiro horrível. Então acho que nunca mais ninguém vai me contratar pra fazer quadrinho. Que é o drama do artista autônomo. Não, é isso. Eu fico desenhando as paradas assim, tipo, eu falei, ninguém vai me publicar mais. Assim, não tem como publicar. Inclusive tem uma geração nova de quadrinistas maravilhosas. A gente nunca teve tanta gente boa publicando. O Silva João, Sim. O Paulo Oliveira. Esses caras, gente maravilhosa fazendo. Eu falei, cara, eu não tenho nem mais o que competir com as pessoas. Então, eles ficam com esses trabalhos pagos. E nem precisam. Eles conseguem, com a contribuição e tal, até mais do que o jornalismo tradicional pode pagar. Então eu falei, cara, vou fazer pra mim, pro meu nome circular. Tipo assim, as pessoas vão saber, o Arnaldo Branco sabe fazer piadas. Só pra isso, só pra mim mostrar, galera, tô aqui, também faço roteiro, animo festa. Então meio que isso, aí ficou uma coisa assim, tipo, eu vou fazer... Porque antes ficava essa coisa meio assim, eu só uso o Instagram pra postar foto, não sei o que lá e tal. Não, deixa eu sei fazer isso, demonstrar que eu sei, sacou? E eu faço meio assim, também sei isso aqui... O Adão fala isso. O Arnaldo é um escritor que desenha. Porque ele fala assim, ele sabe fazer diálogos, não sei o que lá e tal. O desenho dele é meio assim. O Adão fala isso, o Adão que também subproduz o traço dele de propósito. O Adão fala isso porque ele reconhece que eu não sou. Eu tenho certas deficiências técnicas. Mas, assim. Mas é isso, eu sempre achei isso. Eu sou um escritor que desenha. Então, tipo assim, eu sou um escritor, galera. Então me chamem pra fazer roteiro, sacou? Mas rola de fazer uma coletânea depois, né? Às vezes rola, mas assim, tipo, dá uma preguiça, cara, assim. Montar, e assim, Mas você nem sempre isso foi claro. Que você era um escritor que desenhava.
Tu teve isso claro sempre? Eu sempre gostei de escrever mais do que desenhar. E assim, eu sempre gostei mais de drama do que comédia. Isso é uma coisa muito louca também. Assim, tipo, eu vejo comédia quase como um dever de casa. Eu sou obrigado. Inclusive, uma coisa que eu acho muito louca da geração de cartunistas e de gente de comédia, que às vezes as pessoas ficam nostálgicas de um certo humor e aí perdem o contato com o que está fazendo agora. Sim. Eu acho que você não pode, você tem que ver as coisas novas, sei lá, novas, mais ou menos, Smile Friends, sei lá, coisas assim que eu amo. E assim, e o tempo todo você tem que desafiar a sua noção do que é engraçado. O tempo todo, porque o humor é perecível, o humor tem prazo e validade, sacou? Então você tem que estar sempre renovando de humor. E o humor pra mim é dever de casa nesse sentido, porque eu fico vendo as coisas, tipo assim, eu não posso deixar de conferir tal coisa, porque senão eu vou ficar velho. Entendeu? E com a internet voa a piada, fica ruim rápido pra totalmente. caramba. Antigamente você contava uma piada anos, sei lá. Exatamente, você podia reaproveitar a piada. A piada era meio como uma música que você podia tocar várias vezes e a galera tava querendo, mas agora não dá. Agora você meio que precisa apresentar uma coisa. Bem mais ou menos, né? Porque as pessoas também roubam muito piada um do outro. Hoje em dia tem uma coisa que antigamente uma cor de cavaleiros que não se respeita mais. Mas aí é isso. Sei lá, eu boto a comédia nesse plano, mas assim, eu sou um cara maluco por drama. Então eu sou um cara que... Drama não, é minhas férias do trabalho que eu com a comédia. Eu sempre quis escrever drama e nunca ninguém me chama. Assim, Caramba, eu sou muito... que você curtia tanto muito drama. Não, e assim, eu sou muito, muito estigmatizado como o cara da comédia, assim, tipo, sabe, a minha gente fala isso. Minha gente, ela ai, Arnaldo, é 18ª drama, o negócio que eu tento botar você na sala, mas ninguém acha que você é o cara. Eu, tipo, que isso, cara? Eu falei, brother, sei lá, eu sou cinéfilo. Roteiristas do Brasil... Arnaldo quer drama. Não, produtores. Desculpa, produtores do Brasil. Não, Arnaldo quer drama. Mas é muito louco isso, porque. Mas é isso, é porque. Mas assim, normal também. Sim. Quando você flexiona muito esse mundo. Ninguém vai achar. Eu tenho certeza que o Furlan vai fazer um puta drama convincente, assim, um dia. Ele já fez coisas perto do drama. Próximo. Mas nunca drama total. Mas ele é maravilhoso, ele consegue fazer qualquer coisa. Mas é aquela história, tipo, evidentemente as pessoas vão pensar ele primeiro com uma parada de humor e tal. Então é isso, assim, eu não acho ruim, não é um estigma que eu acho, nossa, que terrível. Você falou que você é cinéfilo e tal, tem muito dessa coisa do drama. Tava contando com o Thiago. Mas espera, só pra saber, você fez algum drama? Projetos meus, assim, eu escrevo. Ah, entendi. E assim, mas o meu maior problema é esse, eu sou péssimo vendedor das minhas ideias, porque eu sou muito tímido, muito ruim. Sei lá, uma vez eu tive um pitching, sei lá, no Rio to See, que é muito engraçado. Não sei se vocês viram aquele filme Broadcast News, um filme dos 86, que é um filme Rede de Notícias, que é um filme sobre... Que tem uma cena maravilhosa que o Albert Brooks ele faz um cara que ele sempre quer ser o âncora do jornal, o sonho dele, aí um belo dia rola uma oportunidade, ele vai aparecer e ele tem uma crise de suor inacreditável, que ele fica pingando assim, não sei o que lá, então a roupa dele, não sei o que lá. Eu tive isso no Rio to See fazendo um pitching de um projeto. Cara, de drama. Não, nem era de comédia porque eu tava fazendo assim, eu sou ruim de vender de qualquer forma. Então, tipo, o meu maior problema é isso. Às vezes eu tenho projetos, mas eu tenho um saco nenhum pra empurrar. Então, eu meio que... Por isso que eu falei, eu fiz essa tatuagem, eu sou uma arma de aluguel. Porque eu cheguei, quer saber? Eu vou parar com esse drama de... E assim, eu me ressinto um pouco, porque se eu tivesse forçado um pouco mais a barra, talvez eu tivesse aberto mais essa janela. Então, meio que agora, porque eu sempre fui o cara de trabalhar no projeto dos outros, não sei o que lá, eu fiquei meio como esse cara que é assim, tipo, é um cara de comédia que você pode contar com ele, mas assim, aí tipo assim, agora se você for reclamando que eu nunca trabalhei na drama, eu falei, porra, cara, você nem ao menos tentou forçar a barra pra você entrar. Dá pra botar uns trechinhos de drama no meio do Irmão do Jorel? Não, mas tem. Mas tem uns momentos de drama. Não, Irmão do Jorel tem, nossa, pelo amor de Deus, Irmão do Jorel, eu já chorei várias vezes, assim, e eu tava na sala quando nós decidiu a ideia, sabe? Eu geralmente tô nos episódios que tem coisa de chorar. Total. Eu acho bom. Acho que o Zé vai de propósito, vai nesse. Eu quero que eles separam. Eu quero quando o cachorro morre. Pô, você tá falando que ele falou que cinéfilo, né? E aí, cara, eu tava falando com o Thiago. Isso é meio xingamento, né? Mas eu gosto de cinema, pra caralho, sempre gostei. Não, então é isso essa é a parte que eu ia chegar, porque assim, quando eu falei com o Thiago, eu falei, cara, eu não precisava ler a bio do Arnaldo, porque eu acho que, pô, tem muita coisa dele que eu já vi, tenho um contato que eu sou fã e tal. Sim. Mas aí, cara, eu li que tu foi atendente de videolocadora. Sim. Cara, eu quase não acreditei, porque eu achei isso é meio quase que clichê, cara. Pô, mas assim, é ótimo pro repertório, né, cara? Maravilhoso. Nossa, cara. E assim, é muito bom, assim... Mas com que época? Você era novo? Foi 97, 99. Então, assim, quando eu fazia o Preto de Preto,
E já tinha feito Mundo Animal. Então, foi um tempo que eu tava lá nessa locadora de Jardim Botânico, inclusive tinha muito Global aqui na eu lembro, sei lá, como que chama? Da Leandra Leal, ela indo lá pegar filmes, e assim, e a mãe dela, Ângela, muito querendo fazer uma educação cinéfila pra ela. Era uma locadora com poucos filmes de arte. Assim, mais filmes assim, de lançamento e tal, tinha uma coisa de gênero, mas não tinha muita coisa de arte. Eram filmes mais, tipo, estavam saindo agora, então a gente comprava vários e tal. Mas tinha alguns, então eu me lembro que a Ângela Leal ia lá, enchia lá, o que tinha? Tinha um Fellini, tinha um Truffaut, tinha um não sei o que lá, ela fazia e levava. E aí ia lá, ela tinha, sei lá, 14, 13 anos e tal. E aí depois voltava, sei lá, a babá, alguém, sei lá, dizendo, a Leandra quer uns filmes do Leonardo DiCaprio. E aí eu me lembro, tinha vários globais, eu lembro que a Fábio Alessandra era uma cliente e tal, porque era ali perto ali da Vênus Platinada e tal. E é isso, tipo, muitas histórias. Eu escrevi uma vez um artigo na Folha de São Paulo contando as histórias. Eram muito bizarrices, assim, tipo, já rolou porrada entre o entregador de fita e o cliente, assim, e bizarro. O entregador de fita estava completamente com a razão, assim, o cliente nem sempre tem razão. Muita Quase coisa. nunca. Já até não, uma vez uns caras, quando eu tive que fazer uma parada na rua, quando eu voltei, tinha um casal transando no banheiro, sacou? Um cara que era da academia do lado. Muito, assim, aconteceu milhões de coisas. Era assim, tipo. Eu me lembro que nessa época, não é dessa época, ele foi um pouquinho antes, de 95, eu acho, o filme, mas o Balconista, o personagem do cara lá era o meu herói, sacou? Tipo assim, caraca, eu gostaria de poder tratar mal os clientes. E tinha muita gente folgada e tal. Então foi maneiríssimo. Foi não só um estudo de caso interessante para personagens, claro. mas foi um estudo de caso sobre o que o espectador médio de cinema brasileiro quer. Assim. Sim. Então, muito assim, tipo, assim, eu tinha um conhecimento de cinema, que eu gostava demais, mas assim, não servia pra muita coisa, porque, tipo, o espectador médio não quer saber de. O filme é preto e branco, por quê? Mas o que o espectador médio da época queria? Cara, não, assim, era. A frase que eu mais ouvi na vida é: hoje eu não quero pensar. Assim, ninguém. Até hoje. Não, tinha uma engraçada que. Eu tinha uma mulher, me lembro que ela falava todo dia isso. Eu falei, quando é que você vai querer pensar? Hoje eu não quero pensar, me dá uma coisa leve, não sei o que lá. Então, isso aí é muito lançamento. É uma coisa que eu sempre achei estranha. Eu falei, é impossível que as pessoas tenham visto todos os filmes do mundo. Aqui tem coisas interessantes. Pô, duvido que as pessoas tenham visto Hardcore, de 78, do Paul Schrader, que tinha lá. Duvido. Entendeu? E é um filme melhor do que essas merdas que estão chegando direto pra vídeo, sacou? Mas o cara pegava, tá lá com o selo de lançamento, as pessoas botavam no lançamento. Entendeu? Lançamento. Então é muito louco isso. Tem uma coisa. Ficava um monte na prateleira. Ficava um monte, e várias fitas de um lançamento específico. Mas, assim, e deixavam de falar, cara, na boa, se eu quisesse entreter, mesmo com uma parada, me dá um filme bom. Mas, assim, a gente tinha que dizer o que a gente achou dos filmes, mas eu não ia ver os filmes do Mark da Cascos todos. Na real, eu até devia, porque naquela época eu era meio pedantezinho, assim, eu devia ver esses filmes de ação ruins, assim. Só que eu falei, não, eu vou aproveitar que eu tô na locadora, eu posso pegar filme de graça, deixa eu melhor pegar todos os melhores filmes aqui. Então, foi ótimo de pegar muito filme de graça, mas eu devia ter feito mais pela cultura trash também. Mas essa coisa que você falou, era meio pedantezinho, é uma coisa que você percebeu em você mesmo e depois você despejou muito ali no Mundinho Animal, né? Total. Total. O Mundinho Animal é um quadrinho sobre isso. Né? Eu sou filho de um crítico literário, né? Sim, né? Então, e assim, é muito assim, pra você ter uma ideia, meu pai morreu em 87, né? Mas, então, ou seja, morreu quando eu tinha 15 anos. Mas assim, um cara que assim, tipo, olhava, nossa, meu pai, que era um cara do jornal, eu queria ser jornalista e tal. E ele era esse crítico literário que, tipo, lia um livro semana, 2, 3 livros por semana e tava sempre fazendo essa biblioteca enorme. E ele tinha uma coisa que era engraçada, que os livros lá de casa eram bons e ele levava pro meu sítio o que ele achava sobre literatura que ele ganhava. Então tinha um bando de livros, todos os livros horrorosos no meu sítio, tinha o sítio da família, e na casa tinha esses livros que eram legais e tal. Então já tinha uma coisa meio assim, meu pai fazia assim, tem coisa que é boa e tem coisa ruim. Então eu fui criado com essa coisa meio tipo assim... não, quero gostar de filmes legais e ir atrás eu preciso ir atrás do cânon ocidental que seja e tal. E só mais tarde eu falei, pô, que besteira, sacou? Pô, várias coisas divertidas que eu perdi. Porque eu também, assim, eu fui uma criança muito pouco criança. Foi uma criança que eu me lembro de achar assim, cara, criança não pode nada, que chato ser criança. Eu quero ser adulto que pode fazer as coisas. E eu me lembro disso, eu ficava, cara, quando a marcação vai começar? Então eu tinha essa coisa meio de ser uma criança que não gostava de ser criança. Então eu meio que fui. Assim, eu me lembro de gostar de Woody Allen com 12 anos, sacou? Tipo, assim, uma parada que era, tipo, porra, me botava numa situação de, tipo, não tem ninguém pra conversar no recreio, entendeu?
Mas é isso, mas Mas sempre aqui no Rio, essa no infância. Rio, no Rio. Mas assim, mas ao mesmo tempo assim, beleza, porque a minha conversa com os meus amigos era mais, sei lá, bandas que gostavam, futebol e tal. E aí, mas esse mundo da literatura, de música, de literatura e de cinema era meio o meu mundo. E não tinha muito com quem partilhar. Assim, era muito engraçado. Se você quisesse, eu gosto de Jack Kerouac, o que eu vou fazer para descobrir que alguém que gosta também? Não tinha internet. Você tinha que abrir o livro no recreio e esperar que alguém conhece. Então era um saco, assim, realmente. Hoje em dia as pessoas reclamam da aldeia global, mas tinha esse problema, sacou? Então é isso. Aí tem toda essa formação meio assim, e aos poucos eu fui aprendendo a quebrar um pouco isso. Eu por exemplo, não tive acesso a mangá até um bom tempo, tive que descobrir mais tarde e fazer uma coisa meio de pesquisa, correr atrás e tal. Então eu meio que depois de um tempo eu falei, cara, que ridículo que eu era quando eu achava que tudo era meio tipo, sei lá, eu lia, por exemplo, sei lá, quadrinho de super-herói e parei aos 14, tipo assim, já superei essa fase. Entendeu? Eu podia ter continuado mais tempo, cara. E assim, hoje em dia eu corro atrás de prejuízo, eu vejo filmes da Marvel, mas assim, eu tenho uma lacuna que eu ressinto, assim, de tristeza. E seu pai é crítico literário e você lançando livros também, Sim. cara. Primeiro que assim, o Arnaldo, ele não para, né? Ele tem uma newsletter, na verdade, eu acho que a semana tá quase acabando, como é que é? Desculpa. Semana praticamente encerrada. Semana praticamente encerrada. Que sai na quarta-feira. Isso. Você tinha uma anterior também que era mais coletiva, era né? coletiva, era com dois escritores e tal. Aí eu tive que parar, porque não estava dando e tal. E aí esse ano, tipo, como o audiovisual deu uma secada nas oportunidades, falei, cara, vou retomar, agora faço eu. Semana praticamente encerrada. E você lançou mais um livro agora também. Sim, que é uma coletânea da antiga Londres. É uma coletânea, né? A Bíblia tinha que ser um PowerPoint? A Bíblia tinha que ser um PowerPoint. Eu achei o nome sensacional. Mas já lançou aqui no Rio? Já, na verdade, assim, é uma editora tão pequena que o cara faz artesanalmente. Você tem que pedir, então, à medida que vai pedindo, ele vai botar em livraria. Mas é uma coletânea de quê? Da outra newsletter que eu tinha, essa newsletter coletiva, a gente pegou os meus Como textos. chamava mesmo? Chamava Conforme Solicitado. Conforme Solicitado. E por que a Bíblia tinha que ser um PowerPoint? Porque eu pego essa coisa, eu tinha me dizendo, cara, a mensagem é tão simples na Bíblia, tipo assim, cara, olha só, gente, galera, sem violência é ruim, né? E aí tipo assim, assim, e toda hora é meio engraçado, tipo assim, aí, porra, os caras vão e, tipo, sei lá, porra, fazem coisas violentas. Não, peraí, deixa eu mandar meu filho aí pra explicar melhor. Aí o filho vai, eles matam o filho, entendeu? Então tipo assim, cara, assim, a mensagem é simples, mas os caras complicam, porque o tempo todo, cara, entendeu? Então é um pouco isso, é meio pra falar assim, cara, a mensagem deve estar tão clara, é tão fácil de entender, e assim, ao mesmo tempo as pessoas complicam a ponto do cara, sei lá, Deus teve que descer na terra, mandar o filho dele, os caras não entenderam ainda e ainda estão subvertendo então é meio isso, a Bíblia tinha que ser tipo só bullet point pra ninguém, porque não tem, porque assim, são 10 mandamentos, não tem inciso, não tem, tipo, parágrafo, não sei o que lá e tal. Então, tipo, cara, assim, é meio por isso. A Bíblia tem muita letra e isso atrapalha a aplicação da lei. Né? Aí vem uns tradutores que às vezes traduzem meio errado pra galera, né? Total, vinho. Pode transformar coisa em vinho. Isso é um PowerPoint. Não, total. E assim, é muito louco. Tem esse texto, são vários outros e tal. Esse é um dos textos que tem. Inclusive, nem o título do texto, a frase final. A Bíblia tinha que ser um PowerPoint. O cara pegou, posso botar como título? O cara escolheu sozinho, o cara me informou que estava fazendo o livro. Eu falei, ok, beleza, eu gosto dessa sua newsletter, eu quero fazer. A gente nem falou do Greg News, né? Agora eu lembrei disso. Você. Tá. Que eu achei que. Não, eu acho que. Eu ainda quero perguntar pra ele o episódio favorito dele do Irmão de Jorel. Fiquei com isso na cabeça. Eu pergunto agora. Não é meu, engraçado. Não, o seu favorito. Não, então o seu favorito geral, pode falar. É o Microwave Warriors, eu acho. Porque, assim, estabelece de uma forma tão legal os personagens de uma vez só. Tipo assim, eu me lembro da piada, porque foi uma piada nascendo. Assim, eu me lembro de. E se fosse sim? E se fosse. Cada camada, eu falei, cara, assim, eu achando. Morrendo de rir daquela ideia. Tipo assim, como assim? Microwave Wars. O cara bota um pratinho e o cara esquenta.
Assim, cara, E tem que Saiu uma esperar coxinha, os caras da Poxa, assim, eu falei, esperar, assim, isso é genial, eu lembro disso. Aí, pô, não adianta. Se eu não me engano, ele foi o Microwave War. Qual foi indicado? Teve alguns. Teve um que a gente colocou que foi o Eject Especial. Não, Aí, foi o Jack Especial. que também tem os Microwave Wars, mas o primeiro dos Microwave Wars é o Embarque Nessa Onda, que também tem o Shakespeare. Shakespeare, exatamente. Shakespeare Esse episódio é genial. Assim, claro, imagina. Assim, engraçado, os meus episódios, o que eu mais gosto é a Revolução das Coisas. Revolução das Coisas. É o que eu mais gosto porque, me lembro que foi numa escalada, porque ele era bem diferente na escaleta e mudou tanto. E assim, eu me lembro da dinâmica da mudança aí, foi tão legal que eu fiquei super apaixonado por ele. Mas assim, eu acho que eu não colocaria o meu no top 5. Eu acho que, sei lá, tem o clássico do Emicida, tem vários que eu gosto mais. Milhões, cara. Mas é engraçado, os meus acho que eu não entrariam não, porque, nem sei porque, não é por nada, não, é porque é engraçado, assim, eu tenho uma sorte de trabalhar em projetos que eu sou muito fã. Assim, tipo, eu sempre falei assim, o Irmão Jorel, o Greg News, são coisas que, tipo assim, eu estaria vendo de qualquer forma. Então, tipo assim, eu vejo, eu fico revendo, assim, que nem um idiota, sabe? Eu fico rindo de novo. Então, eu falo, cara, assim, é uma parada que, assim, pô, eu fui muito privilegiado de participar desses projetos e tal. E aí, especificamente, do Irmão de Jorel. E assim, talvez assim, que seja legal, que eu fiz os dois, pelo menos eu fui o primeiro roteirista, o roteirista que começa, né? Porque tem muita. É legal, ninguém pode dizer que é o autor total de um episódio, porque tem colaboradores. Tem muitos colaboradores. Mas você começa. Então eu comecei dois que são enormes, né? Que são o Carnaval e o Natal. São dois que eu amo, e assim, eu gosto muito porque eu emplaquei letras também, né? Nos Sim, dois, você. Faltou colocar aqui letrista de músicas também. É verdade. Porque, não, eu tenho Tromba Trem também, tem alguns créditos e tal. Mas porque eu me lembro disso, pô, Tromba Trem, cara, a gente tem que falar Tromba Trem. e eu me lembro disso, assim, eu escrevo a parada, eu falo, cara, porra, todo mundo é meio músico ali, tem o Furlan, que é o personagem para quem eu escrevo, tá cantando e tal. Não, sabe, eu tento meter uma métrica que faça sentido, mas eu não entendo disso. E de repente voltar com uma música perfeita, o cara usando a sua letra é muito legal. E você, de desenho, além do Irmão de Jorel, você fez Osvaldo, Menino Maluquinho, Giga Blaster. E, cara, eu fiz muito desenho que, assim, tipo, eu me lembro que eu fiz muita coisa na produtora de Curitiba, a Kabong. Sim. Eu fiz Planetorama. Sim, verdade. Um que tem, qual é aquele nome que eu acho maravilhoso? Ai, meu Deus. Que são sobre os micro-organismos. Tem um nome engraçado. Eu lembro. Gente, Jesus, esqueci. Que é maravilhoso. Sim, o nome já é genial. É meio uma espécie de Osmose Jones. Como se fossem umas amebas. Exatamente. E ficou engraçadíssimo, assim. Assim, feito com meio barato e tal. Eram projetos, né? E assim, alguns foram até... o Planetorama tem... O Planetorama chegou a ser série e tal, mas eu fiz também muita coisa que teve pouco plataforma. Sim. Entendeu? Mas fiz muita animação. E assim, tem uma coisa também do audiovisual que as pessoas não entendem que, assim, tem muita... A gente participou de vários projetos juntos que ainda não ganham. Que estão lá, que são sensacionais e nunca viram a luz do dia. Então, tem uma coisa complicada, porque é sempre isso. É sempre uma guerra para luz verde, né? Sim. É uma partida de Fórmula 1 que tá todos os carrinhos ali. E aí um ganha a luz verde de vez em quando. E assim, a gente fica muito fazendo desenvolvimento de coisas que são muito legais, que tem muito potencial, mas não interessam o canal e tal. Então eu acho muito triste, porque algumas das coisas que eu mais gostei de fazer, meio que não foram pra frente, assim. E você fala isso pros seus alunos, porque isso é mais uma coisa que o Arnaldo faz. O Arnaldo, depois de fazer tanta coisa e saber fazer rápido e tal, ele começou a explicar para as pessoas, ensinar para as pessoas como faz também. Né? Sim, eu fiz um workshop. Você faz workshop? Você tem frequência? Tem uma periodicidade? Não, quando dá, assim, tipo assim, agora tu não tá dando pra fazer. E assim, eu também tô meio. O mercado tá meio. Eu tô meio assim, tipo, fazer porque o mercado tá tão complicado que eu queria que ele estabelecesse um pouco melhor. Pra eu achar que eu não tô jogando boi pro matador, entendeu? Porque tá muito realmente complicado. Ficar dizendo, galera... Se todo mundo tivesse essa consciência do Arnaldo, a gente não teria tanto coach. Pois é. Porque eu acho isso. Não, tem que rolar. Eu acho o curso é interessantíssimo. O meu, particularmente, é um workshop. Então, é uma simulação. É muito louco. São 4 aulas, né? Então, 4 aulas de 2 horas e meia, 10 horas de aula. E a gente faz um projeto, e faz um projeto grande, pra cacete, assim. Tem, por exemplo, o primeiro projeto que a gente fez, a gente falou, cara, e a gente vai... É um projeto coletivo. Coletivo.
coletivo, assim. Eu escrevo, porque no fim das contas, assim, não dá, mas assim, todas as ideias que a gente fica, não só a gente troca, eu gravo a aula e as pessoas que participam ali no chat, eu pego todo esse texto, pego todas as ideias do cara e vou fazendo de acordo com o que a gente escolhe. A gente escolhe um tema, o que vai ser e tal. Aí, sei lá, a primeira workshop que eu fiz, a galera falou que estava muito presente, foi em janeiro de 2023, então estava muito presente essa coisa do 8 de janeiro. Aham. Então os caras que bolaram um projeto que era 72 horas, que era o que aconteceu, os 3 últimos dias antes do 8 do 11. Então, Pô, maneiro. maneiro, assim, só que eles inventaram 5 núcleos de personagens. Um era, tipo assim, a galera militar, outro era, sei lá, os financiadores, outro era a polícia lá de Brasília, outro era, tipo, um núcleo de patriotas que viajavam para Brasília, e todos convergindo para Brasília. Era essa a ideia. Várias histórias, tô convergindo para Brasília, com várias coisas eles interagindo, e tinha um núcleo que era do Gabinete do Ódio. Ao mesmo tempo. E tudo chegando, e acontece várias coisas em Brasília. Um morre, outro não sei o que lá e tal. Então, a história era enorme e complexa, tipo assim, sei lá, e eu me lembro de fazer um projeto, eu já na página 16 do projeto, eu falei, onde é que eu fui meter? E assim, e todos os projetos ficaram muito legais. Eu fico assim, cara, inacreditável, porque tem muito talento aí, tem muita gente com ideias muito legais, porque todas, não tem uma ideia. Eventualmente, sei lá, eu trapaceava quando a gente criava os personagens, por exemplo, porque a primeira aula é como se criar uma ideia, a segunda era como desenvolver personagens para essa ideia, a terceira era como estruturar uma escaleta, não sei o que lá, então, se for uma série, como fazer um arco, se for um filme, como fazer a divisão, aí especificamente como fazer em 3 atos, e a última é sobre cena. E aí a gente meio que ia fazendo as coisas ao longo dessa etapa e depois juntava tudo no projeto final. Então ficava um projeto que tem não só a sinopse toda, no caso específico ficou enorme, ficou quase 20 páginas a do 72 horas, mas tem o sheet de personagens e tem dois sheets de personagens, uma sinopse, negócio, e uma cena. E uma cena completa. E uma cena completa, com diálogo. escolhida, com diálogo e tal. Então, tipo, dá um trabalho do cão fazer. E assim, é muito engraçado, mas ao mesmo tempo também não oferece muito para os caras fazerem, não tem dever de casa. Uhum. Mas assim, eu falei, porque a experiência de uma sala de roteiro é isso aqui, cara. Sim. É jogar. E só que imagina que vocês estão no colisor de hadrons, porque eu vou acelerar esse processo para entregar uma parada. Sim. E a gente fazia assim, eu ficava lá. Então um workshop quase de mesa de roteiro. Mesa de roteiro, e todo mundo fazia assim, 30 alunos por média. Caramba. E assim, com o microfone aberto. Eu dava uma aula teórica de 1 hora em cada uma deles, tem uma aula de cada uma dessas partes, e as pessoas iam dando ideia. E tipo, cara, condensar isso era um pesadelo. E na primeira vez que eu fiz, eu fui burro de fazer duas por vez. Então eu fazia uma terça e outra quarta. Não, uma quarta e outra quinta. E aí, então, tipo assim... Duas turmas até o final. Eu fiz isso 3 meses seguidos. Eu tô 6 turmas Cara. em 3 meses. Em 3 meses eu fiz 6 bíblias, sacou? Caraca. Mas ficou todas muito legais. Todas elas têm umas maravilhosas. O último tem um que é TBT, que é a história de uma influencer que volta para os anos 90, que é mandado para o passado, e aí ela tenta inventar a carreira de influencer nos anos 90, sacou? E o mentor dela é o... Ótima ideia. Não, maravilhoso. Tipo, ela, primeiro, o choque de não entender como as coisas funcionam logicamente, e ela procura o Davi Brasil, que é uma espécie de, esse cara não fazia nada e fazia sucesso também. Então, que tipo de repente ele era uma espécie de influência dessa época, então o Davi Brasil é um personagem. E tu já escreveu pra stand-up de comediante? Não, nunca. Eu já tentei desenvolver, mas eu não tenho assim, não tem esse time. Você não é tão da one-liner, né? Não, eu sei fazer one-liner. Quer dizer, você é ótimo no one-liner, porque você faz quadrinho, faz cartoon, né? Pois é, mas é diferente, são dois animais diferentes. A coisa da leitura de quadrinho tem uma diferença gigantesca, assim, tal, da leitura. Vamos fundar o stand-up drama. Eu quero fundar o stand-up drama. o stand-up tragedy. Você parar e contar uma história horrível, entendeu? Eu tenho um cartoon que é stand-up tragedy, que é o Ed com os olhos sangrando aqui e falando no microfone. Uma coisa engraçada aconteceu comigo no caminho para Tebas. Esse bebê Rena é um pouco de stand-up tragedy, né? Stand-up tragedy é o que tá faltando, cara. Você acha que as igrejas protestantes estão crescendo tanto? Exato, é um stand-up tragedy. É um stand-up drama deles, cara. O cara sobe no palco e fala um drama da vida e conta um dramalhão e as pessoas adoram ver o drama, quando você cara. vê, assim, tipo assim, é risível demais o discurso. Eu tenho uma história quadrinhos que é sobre um retiro espiritual que eu fui meio obrigado a participar num carnaval. 4 dias numa fazenda, no hotel fazenda, com 3 mil evangélicos.
E tendo assistir 3 cultos por dia de 2 horas Oh, meu cada. Deus. Lavagem cerebral. E você... Eu quase saí convertido, porque eu me lembro que depois dessa experiência eu fui dormir, eu me lembro de eu dormir, eu tinha uns sonhos esquisitaços, sei lá, eu lembro de um sonho que era Jesus num avião, escrevendo o nome dele em letras douradas no céu. Eu falei, cara, eu tinha certeza que se eu dormisse, se eu relaxasse, eu ia acordar convertido. Você dorme pouco? Muito mal. Mas por que tu fez isso? Calma aí, volta. Não, é porque é o seguinte, eu tava na casa de um tio, meu tio mora em Florianópolis, e ele era evangélico, e eu tava trabalhando pra ele. E aí, assim, ele perguntou o seguinte, cara, vai ter o carnaval agora, a gente vai sair para esse retiro, você quer voltar para o Rio ou você quer continuar trabalhando mais uma semana, que eu precisava da grana na época? Mas é isso, a gente vai ter que ir pro retiro, você volta e depois você trabalha mais uma semana ou 2, sei lá, e depois você volta pro Rio. Eu falei, tá, tudo bem. Cara, e assim, foi uma lavagem cerebral. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20 e poucos, 22, sei lá. E aí eu me lembro que eu fui, assim, as histórias são muito sensacionais. Eu fiz uma história... Pra estudo de personagem é bom também. Maravilhoso, assim, maravilhoso. Assim, tipo, eu fui exorcizado me botaram num quarto escuro, eu deitado numa cama e um círculo de pessoas em torno, parecia bebê de Rosemary, com todo mundo de mão dada, gritando aleluia e falando em línguas, não sei o que lá e tal, enquanto em tese eu estava sendo convertido. E várias outras coisas aconteceram, sei lá, tipo, era muito engraçado, tinha gente que ouvia death metal cristão, então tinha uns caras com cabelo na cara, assim, e ouvindo umas paradas que indistinguível, aquela coisa de barulho, de crush mesmo, não sei o que lá e tal, e eram mensagens evangélicas que você não entendia, porque e era assim, tipo, era muito, você via o seu tempo, e assim, era hilário, assim, Sim. tinha uns caras, e assim, tava na época meio, tava pós-grunge, mas os caras ainda achavam que ser jovem era ser grunge. Então, tinha uns pastores meio gordinhos usando bota de Doc Martens com uma meia... Aquela moda meio grunge, que o cara usava bermuda jeans e uma camisa de flanela. E os pastores assim, sacou? Pra conquistar os jovens. Quando a moda grunge já tinha meio que passado e tal. Os caras... Não, e tipo... você vai gostar, tem banda de rock. Você gosta de banda de rock... Você vai gostar, tem bandas de rock. É como o tio vende uma coisa pro sobrinho mesmo. Né? Exatamente. Mas conta então pra gente como é que era o... Porque realmente, isso eu tenho curiosidade de saber. Porque eu fico vendo esses programas americanos que, pô, ainda mais agora com a eleição americana, pô, eu tô vendo vários. Mas imagino que o Greg News não devia ter a mesma estrutura que esses programas têm, mas ao mesmo tempo, pra mim, tem a mesma qualidade. Assim, como é que era como é que é os bastidores do Greg News? Acho que todo mundo tinha que ser... vou ter que representar 5, 6 pessoas na equipe, né? Uhum. Porque, bom... assim, a ideia foi mesmo um pouco em cima do John Oliver, tanto é que a Alessandra Rufino, que é uma gênia, eu acho ótimo que ela agora tá com um podcast, que é o Calma Urgente. Sim, com o Greg e com o Torturra. Agora é maravilhoso, porque ela é muito dos bastidores, não é dos bastidores, ela faz muita coisa sensacional, ela já, sei lá, mediou debates com Gorbachev, ela é amiga da Michelle Obama. Ela tava com a Petra agora tava com a Petra, né? Lá em Veneza. Você pisca o olho, ela tá mediando o debate, salvando baleias, ela é inacreditável, assim, e assim, muito engraçado, ela miúda, assim, você fica... Ela dá a impressão de uma garota de 15 anos que simplesmente manda no mundo, sacou? E ela é gênia, inteligente demais, assim, tipo, eu sou fã dela. E ela foi ver o programa do John Oliver e ela voltou de lá, tipo assim, cara... O quê? Em loco? Foi lá assistir, foi lá, falou com a na plateia? Não, na produção. Ela meio falou que tava querendo fazer pra HBO Brasil um programa desse tipo e os caras abriram as portas de tudo pra ela, foi pra bastidor e tal. Legal. E ela falou assim, maravilhoso, só que eles têm uma... O que a gente tem aqui, dessa turminha aqui, eles têm uma Aracanã de gente. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma estrutura legal e a gente muito cedo achou o tom e o jeito. E, porra, cara, assim, ficou muito bom, né? Todo mundo ouviu, todo mundo chegou a ver alguma coisa do Greg News, né? Sim, não, e assim, e a equipe, assim, a Alessandra, o Bruno Torturra, especialista em tudo, genial. Mariana Filgueiras. Assim, tipo, Mariana Filgueiras, que é uma pesquisadora sensacional, ela é maravilhosa. Todo mundo. A gente fala, comediante é mais só o Greg mesmo? Você tem esse lado do humor também? Não, o Souza. O Souza escreveu, assim, teve muita gente, o Afonso Capelaro, gente que tem mais, o Eduardo Branco, que foi meu parceiro nas últimas temporadas, ele é... Não, ele não é meu parente, né? Ele só tem sobrenome, mas ele é de stand-up, ele faz stand-up pra caramba, faz teatro e tal. Ele já tá no Porta comigo agora também, a gente tá fazendo umas coisas pro Porta e tal, junto. Sim.
E esse pessoal sim é do humor, mas eu era do humor, assim. A minha função era botar piada na pesquisa genial dos outros. Não era usar o seu lado jornalista. Mas eu fiz algumas coisas também, porque no fim das contas, eu tenho diploma, eu sou jornalista formado, e assim, boa parte das vezes, assim, ó, pega um tema aí que eu peguei dos programas sobre futebol, por exemplo, que ninguém lá é muito... Quando o Eduardo Branco entrou, beleza, mas acho que a gente não fez nenhum programa de futebol depois, ou fez, não me lembro. Mas, assim, aí é isso, a pesquisa toda é de uma pessoa começa a pesquisa, aí a gente faz a pauta, decide o que é, aí a pessoa volta na semana seguinte com a pesquisa, e aí depois fica passando por um processo que é reescrita da tese, a gente fica tentando achar de novo, e os comediantes, principalmente os humoristas, entram, assim, abrindo buraco para meter piada, porque o texto, geralmente, o primeiro da pesquisa é meio duro. Não tem necessidade de... Até porque os temas são duros, geralmente. Não, tem uns que são inacreditavelmente. Como é que a gente vai falar sobre, sei lá, escalada da violência de armas no Brasil e fazer piada? Aborto. Aborto, a gente meio que quase teve que chamar uma comissão de especialistas, de mulheres, para um cara branco, homem branco, poder falar, sacou? Mas assim, funciona porque a gente justamente, teve sempre cuidado sempre. Assim, a gente só foi cancelado algumas vezes, assim, tipo, mas nunca por esse motivo. Sempre, sei lá, por falar mal do Ciro Gomes ou o que mais? Que ele não tivesse merecendo. Mas... Eu acho que assim, a gente ajudou a tirar um Ciro Gomes que ainda não estava claro para todo mundo, porque ele reagiu acima do tom a um programa que, inclusive, eu me lembro que eu fui contra quando o pessoal falou, vamos fazer um programa do Ciro. E eu me lembro, o Ciro é chato. Assim, a trajetória dele não tem grandes coisas, assim, não tem grandes dramas. É chato, ele não dá um programa legal. Ele não tem denúncias, assim, ele é isso, ele é um cara em tese honesto. Então, para um político até é bom que a pessoa seja chata, né? Bom, na verdade, assim, político tem que ser que nem juiz de futebol, você não tem que pensar no cara. E aí, só que o problema é que, assim, tipo, mas ok, mas ao mesmo tempo, a tese do programa a gente queria que a tese Ciro, era melhor talvez existir pelo Lula. Eu falei, cara, isso é uma sentença de morte. Porque, obviamente, os ciristas são as pessoas. Os ciristas são os botafoguenses da política. São pessoas que são poucos, porém, muito, sabe, muito chatos. Apaixonados. Essa era a piada. Não foi, mas eu tô dizendo isso agora. Acho que talvez essa referência não exista pro resto do Brasil, porque as pessoas não sabem. O apelido. Não, assim, a torcida do Botafogo assume. No passado, que hoje em dia não se fala mais, que o apelido da torcida do Botafogo era Cri-Cri, porque eram chatos. Eles eram chatos pra caramba. E é isso, porque, pô... e aí, então, a gente meio que... quando a gente perdeu a mão e tal, foi quando a gente... não que a gente fez uma coisa errada, no sentido de... É que a gente atingiu um público muito... como a gente falou com a Swift, sacou? É isso, a vez que a gente falou... Gente, não vamos chamar o Cristiano Zanin, o Lula agora. Vamos chamar um cara mais moderno e tal. Vamos tentar chamar uma pessoa preta, não sei o que lá. Pô, imagina, né, STF... A gente chamou o Zanin e, assim, 6 meses depois, o Zanin fez uma merda horrível lá no... Qual foi o... E aí a gente falou, avisamos. Né? Ciro, a mesma coisa. E Ciro foi maravilhoso pelo seguinte, porque o Ciro, se ele tivesse só surfado o programa, ótimo, ele quis debater com o Greg. E aí ele desceu... Ele pediu, assim, aí ele perdeu a coisa... Ele desceu do pedestal para falar com um comediante. E ali a gente começou a desnudar o cara, porque, assim, a gente sabia que ele tem essa propensão, uma certa arrogância e tal. Mas ali a gente ajudou. E assim, quando o cara, assim, muito engraçado, eu falei, o programa não sei, mas quando fala o debate, aceita. Todo mundo assim, não, eu aceita. Porque a gente só tinha a ganhar. E foi muito bom, porque no fim das contas começou. E daí ele começou uma escalada meio esquisita, que aí, no fim das contas ele chegou numa alternativa ao Lula e virou um quinta coluna do Bolsonaro. Ele perdeu, ele ficou abaixo da Simone Tebet. Ele derreteu. Ou seja, com essa trajetória, ele decepcionou gente que estava disposta a apostar nele. Então... Total. Antes da gente fechar, vamos lá. Política atual, política coisa. Não tem mais Greg News pra fazer piada hoje com a cadeirada. Hoje a gente não vai. A gente tem um grupo ainda, a gente fica só lamentando. Basicamente, é um grupo de pessoas lamentando. Por que a gente não Vocês têm um grupo do Greg que lamenta. A gente nunca. Não vai voltar, não tem. Não, porque assim, não é só porque o Greg News, assim, aquela história. Hoje em dia tem essa coisa, né? As grandes corporações estão meio se comendo, né? Criando grandes grupos, e as decisões que eram meio do setor artístico estão subindo para decisões financeiras. Se você é obrigado, se você está numa corporação grande, com acionistas, você precisa devolver o dinheiro dos acionistas. Então, tipo, as apostas vão mudando de lugar. Então, tipo, não faz muito sentido eles terem um programa. Era barato e era
a gente sempre entregou audiência pra caramba. Sim. Eu Era super sempre- achei isso. Era sempre assim. A principal da coisa da HBO, tipo, Game of Thrones e a gente. Como é que chama? Westworld e a gente. Entendeu? Era sempre assim. A gente sempre, no HBO Brasil, a gente entregava o segundo melhor sempre. E às vezes a gente passava em primeiro quando não tinha uma atração dessas muito grande, Succession e tal. A gente sempre entregou bons números e a gente é relativamente pequeno. A gente era um programa barato. Mas aquela história, tipo assim, mas não é um programa de esquerda, sacou? Tipo assim, quando sobe em um certo lugar, tem gente que é contra e tem gente também que entende que isso é muito nichado, e é verdade. É grande audiência, mas não é grande, tipo, não é Game of Thrones. Aham. Entendeu? Então, tipo, aí os caras que ficam, e aí, tem que chamar assinante. Eu me lembro que aí, as últimas 2 temporadas foi meio tipo assim, a gente tem que não pode dar tanto de graça na internet, tem que mudar a data da entrega, porque a gente ficava na Entrava no YouTube, né? logo depois. Agora, não, entrega na segunda-feira pra ver. E a gente, mesmo assim, a gente migrou gente pra assinar a HBO. A gente fez garantia assinante. Mas assim, os objetivos mudam. E aquela história. E aí também tem o seguinte, que agora provavelmente vai ter uma lei de cotas qualquer, obrigando a ter produção nacional. E o que falaram isso, ó, vocês são um formato meio baseado no John Oliver, que é gringo. Então vocês não têm como ter, sei lá, uma direito a cota se vocês são uma ideia gringo. Porque é considerado um formato? Um formato meio deles. Então, não é porque... Resolve. Tem tantos programas iguais. Não, o Jô Soares fazia esse formato de paródia. Mas assim, a gente entendeu. E assim, 7 anos E aí foram 7 temporadas? 7 temporadas. Caramba. Passou voando. 2017 até agora. Passou voando pra caramba. E aí virou uma família, parece. né? Tipo, Total, nossa. E assim, teve... Você foi desde a primeira Desde a até primeira temporada. Entrei no programa 0. A gente fez um programa que não deu certo, porque tinha quadros, tudo errado. Assim, foi muito... E a gente, muito engraçado, no primeiro programa, a gente alugou uma plateia do Faustão. Que plateia, doideira, uma claque. Uma claque, a galera que vai em programas, tipo, assim, tipo, a gente falando sobre, sei lá, Mariana, sacou? O desastre de Mariana, foi uma plateia que tá acostumada a bater palma pro Faustão, sacou? Então... Mas aí depois vocês começaram... Aí a gente entendeu que, não, tem que ser... A gente fez várias coisas. Primeiro a gente tinha uma plateia de teste, então que a gente abria pra escola, pra universidade e tal. Eu lembro quando a gente era da UERJ, cheguei ainda numa plateia. Sim. Então, é isso. Aí, tipo, abria pra plateia. A gente fazia antes uma apresentação e reescrevia, porque o programa sempre era reescrito no dia. Sempre. A gente chegava com versão de manhã e ia trabalhando no dia até a hora de filmar, entendeu? E aí, especificamente, tinha isso. A gente fazia essa coisa da plateia às 2 da tarde e depois a gente gravava às 8 da noite. A gente testava as piadas e tal, mas assim... E você ficava na gravação? A gente ficava até porque a reescrita era até a hora de gravar. Aí tinha horas que a redação antes era lá onde a gente gravava, depois mudou para Botafogo, então a gente tinha que migrar quando passou para ser filmado ali no Cais do Porto. E aí a gente tinha que deslocar para lá. Mas a gente gosta de ir para 7? Assim, o Greg News eu adorava, eu achava engraçadíssimo. Essas piadas, você acabou de escrever uma piada que de repente tá todo mundo rindo. E assim, tipo, adorava. E teatro, você tem vontade, cara? Escrever, eu nunca tinha aquela história, tipo assim, quando é que eu arrumo tempo? Eu tô fazendo agora, tô tentando escrever uma série, eu tô com uma série meio andando, então, tipo assim, eu tô com muita coisa já, e assim, eu gostaria, tanto essa presença, eu tô fazendo um ótimo ponto, tô atrasado, eu não costumo atrasar, mas como é um negócio que eu vou deixando pra trás porque é meu, tá atrasado. Mas é porque é isso, como o mercado tá muito fragmentado, eu tô pegando muita coisa fragmentada também. Então é isso. Querido, poxa, foi demais. Nosso horário a gente vai ter que chamar o Arnaldo para outro dia, porque eu acho que a gente não cobriu metade da pauta que dá para cobrir com o Arnaldo. Faltou coisa assim, mas a gente foi. Mas a gente vai, quando lançar mais coisas e tudo mais, a gente se esbarra aqui mais vezes. Claro, pelo amor de Deus. Foi ótimo, cara. Obrigado mesmo. Ótimo. Obrigado você, meu cara. Obrigadão. Sensacional. Obrigado aí, todo mundo. Valeu. Obrigado, Sobrebarba, nosso patrocinador. Obrigado, pessoal da Betamax. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu.